Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. Fala galera, como diria o Rob Teles lá no Puxando da Estante, bom dia, boa tarde, boa noite aí, copiei ele, viu? Ele me pediu pra copiar, tô copiando pra fazer um merchan aí, gratuito. Gente, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast. Pois é, pra quem gosta de futebol, vamos ter hoje um pouco de futebol, né? Diferente daqueles Puxadinho Cast especiais que vocês tanto gostam, mas que o Rob Teles tem recusado a fazer, não é mesmo? Mas tudo bem, já fica a crítica no ar, certo? Pra você que está ouvindo. Bem, a gente vai falar hoje, né, como vocês já viram, de Doutor Castor, série do Globoplay, né, que vocês já sabem que é de um bicheiro aí muito envolvido com futebol e samba, mas enfim, daqui a pouco eu falo mais. Porque agora é momento de fazer propaganda do nosso querido site. Você já sabe que o Puxadinho Cast está ligado ao Puxadinho Geek e que você acessa o Puxadinho Geek em www.puxadinhogeek.com.br e lá você vai ter acesso a diversos conteúdos de cinema, séries, K-dramas, enfim, coisa pra caramba. É só você acessar lá agora, você vai adorar, beleza? Aproveita e confere os outros podcasts, tem o Puxando da Estante que o Rob, inclusive, faz essa abertura aí que eu copiei, e vale muito a pena você acessar. Gente, segue o Puxadinho também nas mídias sociais, que é muito importante o Puxadinho, e aproveita, comenta nas mídias sociais, e também avalia o Puxadinho Cast no seu player de podcast, quer dizer, streaming de podcast, é ótimo, no seu player de podcast aí, dá a avaliação, a estrelinha, o que você quiser, e claro, quer falar com a gente de uma forma mais individual, manda e-mail para o contato@puxadinhogeek.com. A gente vai ficar muito feliz em ler sua opinião sobre os episódios, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Gente, já deixei aqui claro para vocês que estão ouvindo, né, antes de entrarmos aqui no nosso textinho de sempre, que a gente gosta de fazer, que a pauta hoje, o nosso tema de hoje é Doutor Castor, que vocês vão lá no Globoplay e acessa para ver toda a temporada. Pelo que eu me lembro, se eu não me engano, ainda não saiu na TV. Logo, acho que eles têm feito essa dinâmica de sair no Globoplay antes e depois levar pra TV, quem sabe sai. Beleza? Então vamos lá. Rio de Janeiro é a imagem do Brasil para o mundo. Não há cidade que represente mais a imagem do brasileiro que a capital do samba e a casa do mais icônico palco de futebol do mundo, o Maracanã, né, que é do Palmeiras. E o que curiosamente uniu por esses anos essas duas imagens icônicas do país, da cidade maravilhosa, foram outros personagens ocultos nessa história, os bicheiros. Contando a ascensão e a queda do líder da banca do bicho no Rio de Janeiro, Doutor Castor, é uma série documental da Globoplay que mostra como o poder e o dinheiro se cruzam com assassinatos, crimes, futebol e, claro, samba. Ah, Rio de Janeiro sem Castor de Andrade? Temos simpatia por esse vilão boêmio? Aliás, ele é vilão? Aposte no polvo que a fé é certa nesse Puxadinho Cash. Vamos nessa. Malandro, se você vai fazer um documentário sobre o Castor de Andrade e não tiver jogo de bicho, futebol e carnaval, nós estamos jogando conversa fora. Nós vamos falar de quê? Paizão, né? Pro Bangu, né? Pagava pro juiz pra não prejudicar a gente. Marretado no cara, soco de lado, tudo quanto é lado. O juiz mostra o dente assim, sem Bem, vamos lá apresentar quem são os bicheiros da noite, beleza? Nosso querido Rob Palestrinha, qual é o bicho que você vai jogar hoje? Cara, eu vou jogar, não sei se tem, mas eu vou jogar no papagaio do Palmeiras. Brincadeira, eu vou jogar no porco, que sempre dá bom. Tem dado muito bom nesses últimos tempos. O urubu não tem dado nada. Né? Mas enfim, deixa eu ver aqui. Rapaz, vamos falar do Castor, deixa de clubismo. Porco não tem, Rob. Porco não tem. Hoje você eu não tô sem fez o estudo paciência, direito. tô sem paciência. Você não fez o estudo direito. Bem, ele já tá aí. Nosso querido Rudá Tretinha. Seja bem-vindo, Rudá Tretinha. Como é que você está? Tretinha, por quê, velho? Você que puxou aí. Só queria dizer uma coisa. Essa série é coisa de maluco. Meu irmão, que é isso? Eu fiquei embasbacado. Na moral, muito bom. E você sonhou com que animal? Pra Rapaz! postar aqui, fazer a fezinha. No final eu vou fazer aqui a... Eu nem sei quais são os bichos que tem, mas eu acho que eu jogaria na vaca.
Na vaca. Tem vaca. Eu tô falando besteira. Não Deve tem vaca ter. não, Roberto. Não tem Não vaca. tem vaca? Nem vaca, nem porco. Não, porco tem. Porco Vaca não tem. Não sei. Rapaz, diga um, pô. Macaco, porco, pavão, peru, vaca. Pavão, vou Veado, do pavão. Pronto. Pode chamar a atenção, pronto. Pronto, beleza. Tem gato, pô. Tem gato, cachorro. Vamos chamar agora ele, né? O nosso querido hater. O hater mais hater do Brasil. O hater mais querido do Brasil. Lucas Hater, seja bem-vindo. E aí, galera, vamos lá falar do nosso Pablo Escobar brasileiro. Muito bom. E que bicho você vai apostar hoje, hater? Eu vou apostar no aleatório aí, eu vou na vaca. Não tem vaca. O Dá já falou da Tem vaca. vaca. Ah, não, verdade. Tem Tem vaca aí, vaca. tá vendo aí? Vacas são as amigas. Verdade. Número 25. Bem, e temos hoje aqui ele voltando ao podcast, muito feliz em tê-lo de novo aqui, o ex-chefe de hobby. Matheus, seja bem-vindo. Opa, boa noite. Me livrei da praga, né? Mais leve aqui. Vou de cachorro, hein? Cachorro. Boa. As coisas melhoraram depois que Rob saiu, foi? Cara, resultado da empresa tá espetacular. sabia, velho. Aí, ó, é a solução pra melhorar o puxadinho. Cara. É isso, cara. Rapaz. Só tem filha da... Não, eu não duvido. Eu acho que ele tava já cantando essa bola, eu só fui mais rápido. Que isso. Bem, vamos lá, gente. Vamos falar dessa figura, né, controversa, que não é o Rob Teles, é o Dr. Castor, não é mesmo? Pra quem não conhece, né, o Dr. Castor é o Castor de Andrade, um bicheiro, né, certo? E pra você que tá perdido, porque, pasmem, eu fui conversar aqui na minha casa e tem pessoas que nem sabiam o que era um bicheiro, né, porque pessoas mais jovens já nem sabem mais o que é isso, mas bicheiro, gente, é o cara que comanda uma banca, né, que organiza o jogo do bicho, que é nada mais é do que um jogo de aposta, quando você deve escolher um número, você pode escolher um número também, você escolhe o animal. Esse animal representa ali, como eu falei, alguns números, acho que são 4 números, se eu não me engano, e aí você diz, eu quero apostar no avestruz, ou você vai dizer, eu quero apostar no número 4, que aí já é avestruz, entendeu? O avestruz é do 1 ao 4. E aí vai fazer isso, você faz essa aposta, faz sua fezinha lá, e aí vai ter o sorteio, o animal que sair, todo mundo ganha, e tem um limite lá, eu não lembro, na série até fala sobre isso, você ganha ali até 3.000% do que você apostou, enfim, tem as contas lá, né, você veja aqui no jogo de bicho, tem pessoas que sabem fazer conta melhor do que eu, muito mais, né, eu não faço ideia de como faz essa estatística aí. Que não é uma dificuldade. Pois é, que não é uma dificuldade. E aí, esse bicheiro, que é o Castor de Andrade, ele é uma lenda carioca. A maioria das pessoas do podcast aqui são nordestinas, né? Eu sou nordestina, nós somos nordestinos. Mas eu já queria fazer essa pergunta pra vocês. Apesar de estarmos tão longe, Matheus não, Matheus é da terrinha aí, né? Mas você já tinha ouvido falar do Dr. Castor, do Castor de Andrade, ou foi novidade ao assistir a série? Pra mim é só por história de futebol, velho, do Bangu e tal, sei lá, né, o Manchester City aí dos anos 80, né, origem de dinheiro de origem duvidosa pra fazer lavagem pessoal de personalidade, e aí, cara, mas é impressionante, velho, tipo, eu não fazia ideia de que o tamanho da bronca era desse jeito, que o cara literalmente dividiu o Rio de Janeiro e era o líder, o famoso capo de Tutucapi, né, sei lá, algo assim, nesse italiano macarrone. Rapaz, eu nunca tinha escutado falar. Assim, tipo, provavelmente alguém já comentou e tal. O Bangu, óbvio que a gente conhece, né? Mas não era uma coisa que estava na minha memória. Confesso que eu não sabia. E aí, muitos amigos comentando da série, dizendo, velho, é muito bom, você tem que ver. Eu fui lá e vi e fiquei de cara, velho, também. Que é aquela parada assim, velho, como é que isso aconteceu? E eu nunca soube, tá ligado? Foi essa sensação que eu tive. Eu fico pensando se tem gente na Colômbia que não sabe quem é Pablo Escobar, sabe? Tipo, sabe a analogia? É foda, é verdade. É tipo isso mesmo. Boto fé, total, velho. Só que isso é uma coisa, acho que mais restrita aos cariocas, né? Todo carioca sabe quem é Castor de Andrade, né não? Cara, eu acho que a nova geração já não tem tanta noção, sabe? De quem é ele, quem foi ele, sabe? Tipo, pensando no estado do Rio de Janeiro. Provavelmente lá em Bangu é impossível você não conhecer, né? Mas eu acho que a nova geração já não tem tanta noção do que é o Castor de Andrade, o que foi, na verdade, né? O lance, acho que do Pablo, só pra pegar o paralelo com o Pablo Escobar,
é que o Pablo Escobar, ele foi muito mais midiático, né? Obviamente por causa da ação dos Estados Unidos, da DEA dentro da Colômbia, o próprio Plano Colômbia depois, enfim. E você vê filme do Pablo Escobar todo ano de Hollywood, né? Tipo, você não vê um filme do... Acho que essa é a primeira obra, acho que retrata o Castor de Andrade, pelo menos na TV brasileira, assim, saindo grande, acho que é a primeira. Então, como a gente não tem essa exposição muito grande desse personagem, a gente não fica com essa... Mas assim, eu acho que no imaginário brasileiro em geral, a imagem do bicheiro, cara, ela reflete muito o Castor de Andrade e os seus amigos, né? Capitão Guimarães, o Maracanã, enfim, aqueles caras lá que ficavam junto dele, né? Os outros bicheiros. Rob, eu até acrescento assim, obviamente, Pablo, ele é terrível, né? Todo mundo já conhece a história dele, que tem a história da Netflix pra você ver e tal. Mas também os Estados Unidos sabe criar as narrativas muito boas, né? Os Estados Unidos estão envolvidos lá, então acho que já soube fazer isso com o Pablo. E o lance do Castor, referindo ao Brasil, eu acho que apesar de ele ter a corrupção dele ter se espalhado a um nível que ele chegou a bancar a campanha presidencial, né? Mas era realmente uma coisa ali mais no Rio mesmo. Ele não chegou... Não falo nem só de mídia, não. Eu acho que ele não chegou, pelo menos pelo que eu conheço muito pouco da história do Castor de Andrade. Também não tinha conhecimento, comecei a pesquisar muito mais agora. Eu tinha ouvido falar assim bem por cima, mas nunca tinha tido interesse. Depois da série foi que eu fiquei interessado. Mas pelo que eu vi, ele não tinha essa participação nacional, nem causou, como por exemplo, ele nunca explodiu uma bomba, né? Era uma coisa mais assim, os assassinatos. Tem gente que inclusive fala sobre isso, né? Nunca você viu nada diretamente ligado a ele, foram suposições, enfim, era um cara mais na dele, fazia o lance dele de aparecer era no Bangu e nas escolas de samba, né? Mas eu acho que tem muito disso como posso dizer, do próprio, entre aspas, do Pablo, né? Essa questão dos mafiosos em geral, né? Não só os latino-americanos, mas em geral. Que é o quê? Pousar de benfeitor e querer entrar na sociedade, sabe? De algum modo, entendeu? De pousar na sociedade com poder. Além do poder ilegal, ter algum tipo de poder legítimo, né? Pra passear por essa galera. Porra, vale lembrar que Pablo Escobar, cara, dava festas com candidatos à presidência, com geral, né? Tipo, não era só isso. Agora, eu acho que o foda do Castor, e, tipo assim, diferentemente do Pablo, em algum aspecto, é que realmente é isso, né? Eu acho que o Pablo teve uma conexão internacional gigantesca, uma coisa assim, até porque por ser drogas, né, em geral. Já o Castor fez o controle de uma cidade gigante, de uma cidade, talvez ali mais do grande Rio de Janeiro, né? Cara, mas é um personagem maravilhoso, velho, porque você via dinheiro voando ali, velho, que era uma coisa tensa, assim, você vê dinheiro saindo de tudo que é buraco, você toma a dimensão que, caralho, tudo isso vem de um simples, ou boa parte disso, na verdade, não só isso, mas muito disso vem de um jogo de apostas. E eram milhões por dia, né, ali. Chegou a faturar 1 bilhão, foi 3 bilhões foi por ano de dólares. Gente, ele tá falando de dólares nos anos 80 ali. O cara faturava aquilo, ele não especifica se é por ano e tal, mas acredito que foi por ano. Cara, que absurdo, pô. Sabe? É muita grana, pô, muita grana. Não, e na época de crise, né, no país, né? A própria maneira como ele tratava o dinheiro na série, você vê que ele tinha muita grana. Porque o cara literalmente dava dinheiro assim, de qualquer jeito, pra qualquer pessoa, tá ligado? Era uma parada completamente descontrolada. E ele também, assim, pelo menos assim, pelo pouco que mostra na série, né, pelo pouco que eu vi, ele também não desafiou, vamos dizer assim, afrontosamente grandes políticos, grandes nada também, né, tem em relação ao Pablo, né, ele ficava mais na dele ali, as mutretas dele ele matava quem era pequeno, aparentemente, né, enfim. E até porque, só um parêntese, né, pra jogar molho na polêmica, o que ele fazia na prática não era crime, né, contravenção não era crime, não é crime até hoje, se não me engano, né. Exato. Isso é perfeito, isso é perfeito. Tanto que a dificuldade, ele não foi preso, entre aspas, pelo jogo do bicho em si, né? Foi por formação de quadrilha. Porque não tinha como acusar ele de homicídio, porque não tinha ligação direta, era tudo muito complicado no caso, né? Tiveram que fazer uma salada mista ali pra tentar enquadrar eles de alguma forma pra conseguir prendê-los. E, inclusive, eles não gostavam de ser confundidos com traficantes e tal, né? Os bicheiros ali. Meio do romance, né? Tipo, exato. Que nem quem viu o Poderoso Chefão, pelo amor de Deus, né?
sabe que justamente são dos temas, né, da família Corleone, que os caras querem começar a modernizar, entre aspas, com drogas, e os tradicionais diziam, não, a gente não mexe com droga, no máximo tráfico de bebida. De resto, Inclusive, a cena da reunião lembra muito o Poderoso Chefão, velho. Não, Todos os bicheiros juntos ali conversando. Os meu Deus do céu. bichos e tal. É total. Não, tanto que dizem, né, que eles tentam se imitar, né? A máfia italiana, de algum modo. Pois é, velho. E pra mim, ele sempre se coloca, né? Pra mim, ele deixou claro isso, né? Que ele tenta sempre colocar como, entre aspas, né, um cidadão de bem, né? Enfim, ele sempre apela pra isso. E de que, enfim, ele não se envolve com coisas ilegais mesmo. Então, enfim, é o Castor de Andrade, né? Deu pra vocês terem ideia do que é esse personagem. Mas eu já queria só perguntar pro Matheus, né? Que é da Terra lá com você. Já tinha ouvido falar bem dele? Se você vê que até hoje tem uma cidade que comenta sobre ele, porque como eu disse, eu não tinha conhecimento. Eu fui até conversar com o meu pai, liguei pra ele no dia, e ele falou, já ouvi falar, Castor de Andrade, né, ele é o bicheiro famoso, né, eu lembro, ele não lembro da época do que ele saía na TV por causa ali já no final, meu pai pegou o final dele, ele falando, eu lembro que ele tava sendo julgado, lembro bastante dele. Mas você, Matheus, você ouvia falar muito e tal? Não, eu ouvi falar dele não porque quando ele faleceu, né, quando ele morreu, foi no final da década de 90, se não me engano, então era muito novo, né, mas eu assisti a série 2 vezes já, né, uma vez foram com meus pais, e é engraçado, né, porque muitas das coisas que aconteceram ali não foi surpresa para eles, né, então, porque eles de fato lembravam, né, então ele de fato foi uma figura muito influente ali na década de 80, 70 ali no Rio e estrelava bastante ali no dia a dia dos cariocas, né? Principalmente carnaval. Acho que a maior memória ali que minha mãe trouxe ali foi do carnaval. Tudo bem que tem um viés ali dela, mas do carnaval ela trouxe bastante. E é engraçado ver isso que, por exemplo, a própria Beija-Flor, né? O Anísio tá lá até hoje, cara. Então, você vê que isso é muito forte no Rio até hoje. Isso daí eu vi que todo mundo sabe de maneira velada que escola de samba tá envolvida com contravenção. Isso daí é fato. Todo mundo no Rio sabe disso. Isso daí é muito transparente. Até hoje é assim, sabe? Então, tanto que teve a série, né, Matheus, na HBO, né, o Filhos do Carnaval, né, que retrata essa relação também. Exato. Então, a figura do patrono é muito comum até hoje, cara. Até hoje. É muito comum. Né? Então, isso de fato tá muito no dia a dia. Agora, eu tive mais contato com o Castor e eu pesquisei mais por ele por um motivo, assim. Foi quando começou as matanças assim mais recentes da família dele, né? Principalmente quando teve aquela bomba ali na Avenida das Américas no carro. E daí foi aí que eu comecei a pesquisar e entender quem era o Castor de Andrade, né? Que a família dele até hoje está em guerra ali pelo espólio que ele deixou, né? Teve outro atentado também, acho que foi um filho dele, não sei, que foi no aeroporto, no aeroclube, não foi? Que foi o genro do Castor. Morreu agora, morreu agora o genro dele, né, cara? Bizarro. E os caras quem matou foi pelo policial. lado, com fuzil e metralharam o carro, não foi? É um negócio barra pesada mesmo. Enfim, eu só queria complementar que eu conversei com um tio meu que não conhecia o Castor, ele já é mais velho também, mas ele disse, cara, mas eu não sei se foi esse Castor e tal, mas todo mundo sabe até hoje, desde que eu sou pequeno já se fala que as escolas de samba do Rio de Janeiro são todas de bicheiros. Então, essa fama existia. Eu confesso a vocês que eu tinha noção e tal, mas não imaginava que tava nesse nível ainda. Você vê durante a própria série, eles falam no Fantástico, no Jornal Nacional, eles falavam. Todo mundo sabia. Por um tempo eles nunca tentaram esconder, eu não sei como tá hoje, né? Mas na própria série mostra, eu ficava, meu Deus do céu, todo mundo fala e ninguém faz nada. Hoje eles só não tem mais esse espaço na mídia, né? Tipo, eles não são mais esse tipo de personagem, né? Tipo, porra, anos 80 e 90 era loucura, né? A TV era qualquer coisa, né? Era bem engraçado. Pra audiência. Não, mas era bem diferente, pô. Era bem diferente esse tipo de coisa, né?
E, cara, agora uma coisa que é muito engraçada é tipo assim, eu em 2019, até 2019, né, porque 2020 não deu, eu ia muito nos jogos da Juventus da Moca. E eu ia sempre beber num bar ali do lado, que é chamado Bar do Cabeção. Aquele E o lá? Bar do Cabeção, aquele lá, Bar do Cabeção, aquele lá. Então, eu fui lá, velho, um dia com uma das últimas vezes que eu fui, e a gente conversando sobre a máquina caça-níquel que tinha lá, pô. E, velho, e o Cabeção falando que começou a virar ali ponto de briga de bicheiro e de grupos de aposta, e o bar tinha sido baleado 2 dias antes ali. Caralho. E tentaram várias vezes quebrar grupos, enfim, contra o bicheiro dele, vamos dizer assim, ou contra o cara de apostas lá. Tentou já quebrar várias vezes a máquina, enfim. Então é bem curioso isso. Fica essa nota aí que aqui em São Paulo também tem, né? Vale lembrar também que curiosamente o conselheiro de ética do Corinthians é ex-bicheiro, o André Luiz. É muito doido isso, porque, tipo, essas práticas provavelmente ocorrem, mas o Rio de Janeiro ficou muito marcado, estereotipado, né? Por isso é impressionante. É que o Rio de Janeiro, né, cara, tudo que acontece no Rio eleva a 10ª potência aqui, não sem defender o Rio, né, mas é muito, acho que nem foi dito aí no início, né, cara, é muito cartão postal do Brasil e muito icônico o que acontece no Rio, né, então tem muita força o que acontece no Rio, né, cara, então pega esses estereótipos também, né? Aí, exato. Eu vou muito nessa onda do estereótipo, cara. Eu acho que essa coisa do gangster, mas que é boêmio, que se mete com samba, se mete com a população, tenta ajudar de alguma forma a população. Que é o paizão, né? Que é um paizão, porra. Você vê os jogadores, eram todos apaixonados por ele, pô. O Dé Andrade, meu, fala com emoção ali o tempo todo. Total. A relação dele com a comunidade lembra um pouco o Pablo Escobar também, né? Que é aquela parada assim, as pessoas que vivem por perto tiveram, sei lá, foram valorizadas por essas pessoas que não são... que praticam atos não legais, sabe? Mas eles gostam porque, para pra pensar, Bangu na época de Castor deveria ter investimento, deveria ter, tipo, outras paradas, e hoje o Bangu meio que ficou esquecido, né? Cara, eu vou te falar mais do que isso, que eu acho que tinha mudar na época, Bangu, autoestima, cara, autoestima. Exato. Porque Total, o Bangu é um bairro hoje que fica na periferia do Rio, né? Que a galera só fala hoje de Bangu quando tá calor pra cacete, né? Que, porra, é quente pra caramba lá Bangu. Mas na época do Castor, né, cara, eu acho que ele dava muita autoestima pro lugar, né, cara? Tipo, ele era o Castor de Andrade de Bangu, cara. De Bangu. Então, acho que pra galera que também morava lá ou mora lá, isso dava autoestima para as pessoas. É louco falar isso, mas, cara, dava visibilidade pro lugar, né, cara? Dava autoestima pro lugar, então. Ele levou o nome de Bangu pro Brasil, né, velho? Exato. Inclusive, eu acho que... Lógico, a gente sabe que tem outros bicheiros, né? Outros que são famosos, alguns vezes até hoje. Mas eu acho, e fica claro isso na série, mas enfim, não sei se é real, mas pra mim aparentou, que era o carisma que ele tinha, né? Que é diferente dos outros. Que essa autoestima existe tudo, mas ele era muito carismático, ele virou um personagem icônico também por causa desse jeito. Tem uma frase que não lembro quem fala lá na série, em algum momento, que diz isso. Ele tem um magnetismo, né? Quando eu acho que era o Tino Marcos que fala isso. Quando ele fala, todo mundo olhava pra ele. Era incrível. E até eu assistindo a série, quando ele dava as entrevistas, até eles falando do Bolhufas, a gente olha pra ele, lógico, a série é dele e tal, mas nas entrevistas, assim, cara, é impressionante. Impressionante, assim. Ele realmente chama atenção. Você assiste a série toda assim, né? Filho da puta, mas aí no final você dá uma risadinha, porque ele tem alguma coisa diferente, velho. Não, até a carinha dele é engraçada, os olhos meio puxados, narigão, tal, não sei o quê. O jeito dele, velho, é impressionante. Mas, cara, você nunca imaginaria que aquele cara, tipo assim, pô, se você visse ele na rua andando, sem saber, obviamente, porra, você nunca ia dizer, pô, não, esse cara é dono da cidade, sabe? Assim, você não quer dizer. Ele tinha uma humildade, né, velho? Ah, cara, é. A aparência física dele não combina com a reputação e o nome dele. É, porque você ia dizer, pô, o cara é um puta bicheiro. Você ia ir mais na cara do Coronel Guimarães, pô. É um cara alto, com aquele óculos, cara de exatamente ex-militar, pós-ditadura, sabe? Aposentado que virou um gangster.
Aquele tinha mais cara de, tipo, sei lá, né, entre aspas, senhor do crime, entre várias aspas, né? Mas, pô, o Castor de Andrade parecia o advogado do senhor do crime, pô. Ele era advogado, né? Ele era advogado, até por isso o nome doutor. Pô, mas eu achei sensacional, cara. Pô, eu não vou mentir, velho. Eu saí da série querendo comprar uma camisa do Bangu com um Castor do lado. Mano, eu também. Que camisa linda, velho, com aquele Castorzinho. Puta merda. Eu senti a mesma sensação. Só que você fica um pouco naquela, né? Porque o cara também, né? Quando queria os desafetos dele, ele resolvia de um jeito meio questionável. Ele não resolvia nada. Quem resolvia eram os cornos das mulheres que resolviam lá. Aí você fica naquela, né? Inclusive, pra mim, o que resume a série é uma imagem, que é aquela imagem que é aquele grafite, né, lá na parede do Bangu, que é ele fumando e saindo a fumaça do Malandragem, velho. Aquilo ali é muito a série pra mim, pô. É muito Castor, pô. Por ali é o resumo. Gente, a gente falou já o bocado dele, né, já deu uma introduzida, mas eu queria também falar da importância, né, que o Castor teve pra história do Rio de Janeiro, né. Ele teve essa importância aí no Bangu, que a gente já falou, né, um bocado, e ele também teve uma importância muito grande na Liesa, né, que é a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E, logicamente, ele foi um dos maiores difusores do jogo do bicho também, né, até hoje, né, ele foi um dos caras que mais consolidou ali também. Mas assim, falando da parte legal, né, da parte boa, quais foram as grandes contribuições que vocês viram do Castor de Andrade pro Rio de Janeiro, ou até mesmo pro Brasil, enfim, vocês viram alguma coisa nesse ponto? Porra, total, o cara profissionalizou a escola de samba. O que ele fez com a escola de samba, até hoje não conseguiu fazer com o futebol brasileiro, velho. Isso é loucura, pô. Isso é se parar pra pensar, né? É foda, cara. É foda. Agora, um paralelo aqui. O que ele fez com as escolas de samba me lembrou um pouco o esquema dessa Superliga que estavam tentando fazer aí, né? Então, mais ou menos. Porque o que foi que ele fez? Ele pegou todas, né? Pegou as grandes e tal e formou essa liga independente do governo. Porque o dinheiro, a transmissão e tudo vinha do governo. Então eles não tinham como administrar, né? Tipo, lembra muito, Lucas, essa ideia, tá? Só que ele abrangiu, só que ele botou todo mundo, entendeu? Porque todas as escolas eram com os bicheiros, né? Então ficou fácil de dialogar entre si. E é muito o que os clubes tentaram fazer também nos anos 80 com o Clube dos 13 aqui no Brasil. Só que não deu certo. Assim. No Brasil, no futebol não deu certo, mas no Rio de Janeiro, na escola de samba, deu. E os caras conseguiram fechar contratos melhores de televisão, profissionalizar mais, ter mais dinheiro, mais audiência, etc, né? Inclusive, quem foi contra o Clube dos 13 da forma que foi o Castor, né? De certo modo, E assim, foi um cara muito importante para isso. O que ele fez com as escolas de samba, ele não fez no futebol. Né? No futebol, ele fez a desorganização, assim, de certo modo. Não, e eu acho que uma contribuição que ele deixou, né, com certeza foi as escolas de samba, porque até hoje se mantém essa estrutura, né, até o lance dos camarotes também, essa forma de enxergar, né, o carnaval como a gente está acostumado a enxergar, talvez se não fosse ele, fosse de outra forma até melhor, enfim, mas a forma que a gente vê hoje, a forma que a gente entende o carnaval passa muito desse entendimento ali da concepção que veio da Liesa, ali, como ele imaginou, etc e tal. E ele teve muito dedo ali, né? Foi muita coisa passou pelo Castor. Enfim, e acho que a importância que ele teve pro Rio de Janeiro também, não sou morador do bairro, mas ali pra região, como o Matheus já trouxe, na região do Bangu, pro time, etc, ele foi muito importante também, né? Então, é isso. Eu acho que o Matheus trouxe uma coisa muito uma palavra muito boa, a autoestima da galera, cara. Tipo, tanto no futebol quanto a comunidade da Mocidade Independente de Padre Miguel, porra, ver seu clube, sua escola de samba representado no alto nível e ganhando, né, e, pô, sendo sinônimo de sucesso, isso traz pra você também, né? É algo gigantesco, é algo muito potente, pô. E assim, é porque a gente é nordestino, assim, então, tipo, de Sergipe, então a gente não tem muita noção da escola de samba. Mas aqui em São Paulo, quando eu ia nesses botecos e tal, conversar com o pessoal mais velho, o pessoal fazia 2 perguntas. Qual é o seu time de futebol e qual é a sua escola de samba? Entendeu? É algo muito de onde tem essa cultura de escola de samba, sabe? E envolve muitas comunidades que estão próximas. Dá pra ver assim, cara, aquela galera vive para aquilo também, né?
E, poxa, e é um senso de comunidade, de bairro muito foda, sabe? E, cara, então isso dá pra ver muito que ele representava essa galera de nível, nos mais altos níveis. No governo, na economia. Ele era, sei lá, o rei realmente dali, né? Exato, né, cara? E eu acho que ele colocou principalmente o time, né, do Bangu em um lugar que nunca mais vai estar, cara. Vamos ser sinceros, nunca Não, mais. Assim, é impossível, velho. Impossível. Pô, pra quem não sabe, gente, o Bangu foi vice-campeão, velho, do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. E tinha uma seleção, só um jogador foda, assim, que os caras contrataram com muita grana. Basta resumir que ele pensou, e quase conseguiu, né? Pegar a seleção brasileira, todos os jogadores que tinham a seleção brasileira, levar pro Bangu. Né? Ele tinha esse desejo, né? Então, o cara que tem essa mentalidade, você imagina o quanto ele tá disposto a investir no Bangu. Não, quando eu vi Mário Galvão indo pro Bangu, eu disse, não é possível. Ele foi, realmente. Porra, é engraçado que até o Neto, né, já jogou no Bangu, né, cara? O Neto jogou lá, né? Engraçado. E ele deixa bem claro que foi por grana, né? Neto sincero desde sempre. É incrível, né? É incrível. Gente, e a gente vai falar de Castor de Andrade, a gente falou de algumas contribuições aqui, mas tem que falar do jogo do bicho, né? Ele, né, adorei quando o Jô Soares fala, né? No jogo do bicho não tem Castor, mas tem Castor, né? Então tá inerente, né? Então a série passa muito mostrando essa dinâmica do jogo do bicho, né? Quais são os paralelos? Eu sei que a gente já comentou alguns aqui, mas, né, que a gente vê dessa época com o jogo do bicho, com a nossa realidade de hoje. Eu sei que o jogo do bicho ainda existe, ele é muito forte. Acho que em todos os estados do Brasil ele ainda continua tendo a grande força. Mas quais paralelos que a gente vê dessa época com hoje, né, em relação ao jogo do bicho? Você diz de jogo, né, Augusto? Isso, exatamente. Eu não quis entrar porque eu tenho certeza que você já tem muitas opiniões para falar, mas eu vejo vários paralelos. A gente tava comentando, acho que tem um que a gente tava comentando antes de entrar no ar, né, que é sobre o próprio mundo de betting agora, né, que, cara, tá insano, né, o quão forte tá esse mundo de aposta. Não é legal no Brasil, né, então a gente tava até explicando isso também, que essas empresas operam fora do Brasil, mas elas conseguem fazer propaganda aqui dentro e movimenta muito dinheiro, né? Então é aquilo, né, cara? Acho que no final todo mundo gosta muito de jogo, né? Jogo de azar, né? Então tá sempre procurando um caminho, né? O que tem de brasileiro que cruza a Foz do Iguaçu ali pra ir no cassino ali na Argentina não tá no gibi, por exemplo, né? E cassino online, nossa, tem muita coisa. Ou vai pra Punta del Leste também, né? Pra, sei lá, os caras lá do Rio Grande do Sul também, né? Tal. É foda, cara. Não nem precisa ir tão longe, né? Pode ir também em certos bairros de certas grandes cidades aí com jogadores de clubes cariocas que também dá certo. Jogadores de clube carioca, caráter duvidoso, né? Sempre bom ressaltar isso, mas vamos pra frente. Ressaltar, exato. Você não vê, por exemplo, Matheus, certos dons indo pra certos lugares. Você não vê isso. Não, jamais. Caráter, né? Mas enfim. Eu acho que já falaram aí, né? Os pontos importantes hoje são esses, os bets e tal. Eu até destaco, eu também falei antes, né? Dos traders esportivos agora, né? Que estão demais, né? Tem trader esportivo, tem muita coisa. E, enfim, eu acho que um dos paralelos que a gente faz é sobre essa coisa surreal que o brasileiro tem, né? De a gente, enfim, condena o jogo do bicho, o bicheiro, mas aí você ir lá na internet e participar do cassino online é de boas, é aposta de boas. Complexo, né? Muito complexo isso que a gente tem na nossa realidade, né? Cara, é aquilo, tipo, a gente condena a figura, a gente condena o contraventor, mas não condena o jogo, é foda, né? Tipo, porra, é que nem, por exemplo, cara, tem muito, às vezes, site de jogo de aposta, etc, que depois você vê um esquema que é de lavagem de dinheiro, saca? Você vai deixar de jogar por isso, você que gosta de fazer uma fé? Não. Por dois motivos, cara. É a esperança de muita gente, às vezes, de ganhar uma grana, tanto que, porra, a gente tem isso pelo Estado, né, que é a loteria, que é o monopólio disso, e tem esse oficioso, né, que é o jogo do bicho, são os betting da vida, né, que, assim, o que acho que, entre aspas, suja a coisa é a questão de, obviamente, dinheiro e poder, né, que aí que a coisa fica violenta, né, e aí é que o negócio começa a ficar muito complicado, que é foda. É hipocrisia, né?
É como drogas. O Estado finge que controla, todo mundo finge que tá tudo bem, e todo mundo faz e todo mundo usa. No Brasil. Recusa imitação, né, pô? Total. Mas a verdade é essa, velho. Todo mundo sabe. Eu mesmo, quando eu estudava, todo dia que eu ia pra escola, eu passava, tinha um cara sentado na calçada com aquela mesinha azul do jogo do bicho. Até hoje, aqui do lado da minha casa, tem Qualquer uma um que senhora que passasse vende. lá. Então, qualquer um que passasse lá podia ver. É aquela parada assim, tipo assim. Mesmo, assim, eu sei que são crimes diferentes. Um, na verdade, é crime e outro é contravenção. Mas é a mesma coisa do tráfico de drogas. Você acha que, tipo, a polícia não sabe quem é, não sei quem que vende ali, não sei quem. Talvez ele não saiba quem é o chefão e precise de investigações mais detalhadas e tal. Mas, velho, qualquer WhatsApp hoje aí você consegue. É por hipocrisia, velho. Todo mundo sabe o que acontece. O Estado finge que tá tudo bem. Ele é ilegal pra quem é a droga, principalmente, né? É ilegal pra preto e pobre. Pra quem é playboy, tá tudo certo. O Rudá, mas acho que você tocou num ponto super interessante, cara, né? Que é que isso escancara na série também, na minha visão, que é como o Estado tá de mão dada com a contravenção, no caso da contravenção, né? E assim, não dá pra acontecer sem a conivência do Estado, né? Então você vê que, cara, os seguranças dele eram policial, o cara tinha delegado, era da equipe do Castor. É muito louco você pensar isso, né, cara? Total, Delegado. Não, pô, e quando tem um julgamento em Bangu, é pagamento de Seria cesta básica. cômico se não fosse trágico, né, velho? O problema é esse. Não, aquele do julgamento é bizarro aquilo, né? Do julgamento já tava a escola de samba lá fora pra comemorar com o cara. Porra, né, aquilo velho? foi foda. Aquilo foi foda. Aí você vai processar, sei lá, um cara desse assim, você já começa derrotado. Você viu que aquela juíza sofreu ali, né? Quem quer fazer a coisa séria já começa perdendo, é muito complicado. Puta, assim, Brasil. Nossa, só um parêntese aqui pra vocês que vocês não devem saber. A Denise Frossac, ó o Carioca, cara, como é que o Carioca é bom de escolha. 2006, a Denise Frossac, ela tentou ser governadora do Rio. Ela perdeu pra quem? Sérgio Cabral. Ah, pô, total, pô. Mas o Carioca é uma coisa maravilhosa, pô. O Carioca consegue pôr o doutor Jairinho e Flor de Lis, pô, na mesma câmara. É foda. O Carioca é foda, pô. Meu Deus do céu, É velho. incrível. Os últimos 3 governadores ou 4 estão presos, né, do Rio? Pô, exatamente. Então, um agora acabou de ser impeachmentado lá, o Witzel. O Witzel Pô, uma coisa é certa. Com todo respeito ao estado do Rio de Janeiro e aos cariocas, mas lá tem alguma coisa diferente, não é possível, velho. Eu acho legal é que... Lá é o único lugar que apuram, Rudá. Essa é a diferença, cara. Essa é a diferença. Isso aí, É um ponto. É um bom ponto. Não, eu brinco aqui, lá alguém fudeu o esquema, cara, porque aí tá um querendo pegar o outro. No restante do Brasil tá todo mundo no esquema ainda, então tipo, puta, aí você não dedura. Lá no Rio escancararam, lá perderam a mão e aí esqueceram de pagar alguém. Eu sinto que o Rio também, por exemplo, eu como sergipano, eu não tô dizendo que ninguém é criminoso aqui, porque eu não consigo provar nada para ninguém, não consigo provar nada contra ninguém. Mas eu sinto que o Rio pode ter uma oposição mais forte, por exemplo. Aqui em Sergipe eu sinto que não tem uma oposição tão forte. Meio que quem tá no governo, tem a galera lá, ninguém mexe e ele tá aí. Ele não. Todos estão sempre se reelegendo, é sempre o mesmo governo. Muita coisa no Rio, Rudá, não é feito pelo próprio Estado, né? Muita coisa é feita pelo MPF e Polícia Federal. Então, tipo, depende. Tem que ver como é que tá sendo, sabe? Tipo, não sei se é oposição, tem uma coisa assim não, sabe? Eu brinco que o Rio de Janeiro é o suprassumo do livre mercado, cara. Que lá o pau quebra, a mão invisível do mercado não funciona. Tipo, você tem 5 facções criminosas versus milícia, político, polícia, bombeiro, tudo se matando, Ministério Público. Rio de Janeiro é o suprassumo do livre mercado. Lá o pau quebra. O Estado não existe em boa parte da população. O Estado não existe. E volta exatamente ao que Rob disse, né? Porque parece para os outros países que o Brasil inteiro é desse jeito. Mas não é. É porque, na verdade, o Rio de Janeiro é exatamente o que você falou. É o suco da maluquice, né? É o extrato da... É tudo junto, velho. Sei lá, não sei Rio de Janeiro é a Gotham brasileira.
É a Gotham com samba e sol. E o triste é saber que o Eduardo Paz é o Batman, velho. Mas, Matheus, vale lembrar que no Rio de Janeiro tem o Batman do Leblon. Então, assim, vale lembrar desse personagem, pô. Então, realmente é Gotham. É muito doido. E Castor, ele é o suco do Rio de Janeiro, né, velho? É impressionante. É suco de Brasil. Ele é a personificação do Rio, velho. Assim, a imagem que vendem pra gente do Rio, porque o Brasil é muito grande, tipo, o Rio não é só isso, né? Mas a imagem que vende é essa. Longe disso. É. Rudá, até pegando isso que você tá falando, você acha que ficou o Castor como uma imagem, tipo, do modelo da máfia brasileira até hoje? Eu sei que a gente não tem muito conhecimento do que é o Castor, mas pelo que a gente vê hoje, a máfia, né, pelo que a gente ouviu falar da máfia, você acha que tá impregnado como era esse modelo que o Castor passou ou não? Velho, não sei. Eu não sei se eu tenho capacidade pra responder isso. Ele, pra mim, é a imagem do Rio. Até a roupa, o vestimento, aquela camisa meio aberta, com um crucifixo, suado, aquela coisa tipo calor. Ele, pra mim, é a imagem do Rio. Agora, a imagem da máfia brasileira, eu não sei, velho. Ah, cara, da máfia brasileira é um termo muito forte, né? Porque pode ter máfia de muito lugar, mas assim... Inclusive, máfia do tipo que a gente nem sabe, né? Cara, mas sem dúvida, cara, eu acho que ele é a cara do estereótipo do bicheiro que a gente construiu como... né, coisa comum, entendeu? Como imaginário comum, velho. Você imagina o bicheiro com aquela roupa, com aquela gola bufante, sabe? Aquele óculos gigante. Carrara, né, igualzinho. Pra caralho, mano. Perfeito, Matheus, você foi agora, velho. Pra caralho, mano. O jeito de falar, tudo, velho. Cara, eu não digo nem tanto o jeito de falar, não do Castor. O Castor ainda tentava usar umas palavras bonitas, né? Já que ele é formado em direito. Ele falava bem pra cacete, velho. Ele era um cara completamente instruído. Já os outros tinham mais linguajar mesmo, sabe? Tipo, mais coloquial mesmo. O Castor... O jeito de falar que eu queria dizer, aquela malandragem típica. Eu não são as palavras, mas é o jeito, sabe? Não sei. Mas é até engraçado esse negócio que acho que foi o Rob que falou aí, de tipo, ele é a figura do bicheiro, né? Mas... que bom, né? Porque ele que ajudou a construir essa imagem com a Globo, inclusive, né, cara? Globo. Exato. Naquela época, acho que Jô Soares era no SBT, né? Então, tipo, é por isso que a imagem que a gente tem do bicheiro é essa, porque foi construída em cima dele, né, cara? Isso é muito louco. Você vê, né, o Boni, né, que é o pai do Boninho, né, que agora tá na Globo, cara, ele nas respostas dele, né, cara, ele dá umas porradas ali, velho, ele dá umas metralhadoras de porrada, né, falando que quem roubava não era ele, né, deu uma porrada ali nos políticos, inclusive, da época, né, cara, então, ele tinha muita entrada, né. Eu achei legal que o documentário da própria Globo mostrou, né, que eu achei que eles não falariam nada. Não, e os arquivos são lindos, cara, os arquivos são foda, assim, o arquivo de imagem, né, se você parar pra pensar, é muita coisa legal. E, porra, velho, cara, eu quero imaginar como foi que eles conseguiram aquele vídeo do Castor pedindo voto pra um vereador, velho. No meio de uma reunião de bicheiros, eu pensei a mesma coisa. Como é que eles conseguiram? Velho, a Globo tem uma parada que é assim, a Globo... Meu irmão, é a Hollywood brasileira, pô, eles conseguem tudo, é impressionante. Eles simplesmente conseguem tudo, velho. Eles têm muita força. Mas, Roberto, eu não me assustaria se aquele vídeo, na época, foi reproduzido na TV e nego achou legal, sabe? Tipo, Cara, pode ter sido, também não duvido, não. Sabe uma parada que eu achei muito, muito legal desse documentário, cara? É o advogado dele. Caralho, velho, é surreal, O advogado dele, velho, é o maior defensor dele até hoje, pô. Sem dúvida. A passação de pano do caralho mesmo. Ele fala que o Castor não devia ter morrido, que não sei o quê, beribarará. Isso eu gostei do documentário, porque o documentário trouxe esse outro lado, né? De pessoas que eram apaixonadas por ele, né? Por exemplo, o Dé, ele é até muito apaixonado, o jogador da Aranha, mas em alguns momentos ele dá uma balançada e fala, não, o bicho é brabo, não sei o quê, matador. O advogado não. O advogado, ele é o personagem que, na verdade, não é o personagem, né? Ele representa esse lado da pessoa que realmente se fechou pra tudo, né? Ele só via aquele lado do Castor, né? É porque é complicado, né? Até porque ele era advogado, né, velho? Tudo. Tem que defender o cara. Então, velho, mas eu não senti só ele como advogado. É a interpretação minha, tipo, eu posso estar viajando, entendi. Tá? Mas tipo, ele acreditava mesmo, eu senti que ele realmente acreditava, velho. Até pelo olhar dele,
É como ele disse, pô, o Castor não deveria ter morrido. O Castor era um personagem incrível. Você não tem noção de quem era o Castor, sabe? Como personagem, ele era incrível, isso é fato. Então, mas ele parece que só enxerga isso, entendeu? E eu achei muito bom que até a produção do documentário manteve isso. Manteve a todo tempo, o advogado aparecia, o advogado é um dos que mais aparecem ao longo da série, com depoimentos, e ele tá sempre afirmando esse lado, eu vou até botar entre aspas, lúdico do Castor, né? Que é o lado que, tipo, talvez quem era muito fã mesmo via, né? Que não via o outro lado ruim. Beleza, tem um lado que ele é advogado e tal, mas não via, velho. Eu via realmente que ele talvez soubesse de uma coisa ou outra do Castor de tudo. Ele sabia, com certeza. Ou ele sabia de tudo. Não, diga assim, talvez soubesse uma coisa ou outra, ou talvez de tudo. Mas ele só enxergava o lado bom. É impressionante, pô. Mano, é porque é complicado falar, né? Mas o que esse cara deve ter ganhado de dinheiro, né? Com certeza, mas não me pareceu que foi tipo o comprado, sabe? Pareceu que ele amava mesmo o Castor, pô. Ele amava. Não, mas eu não duvido disso, não. Sabe? É muito, muito bizarro isso, sabe? Muito bizarro a gente ver isso. Mas enfim, eu achei muito bom a produção ter mantido isso e ter botado bastante o cara, né? Que podia ter quis cortar e tal, mas não foi o lance. Eles realmente mostraram, né? Mostraram. Total. Queria perguntar ao Matheus. Ô, Matheus, essa parada da imagem que é vendida do Carioca incomoda vocês? Como é que o Carioca recebe isso ou vocês estão um pouco se lascando? Cara, eu vou falar por mim, tá, Rudá? Cara, não me incomoda muito não, sendo bem sincero. Porque todo mundo queria nascer no Rio, pô. Então não me incomoda muito não. Boa. O Rio de Janeiro é incrível, mano. Eu já morei lá, é muito bom. Exato, tá vendo? Mas eu vou falar o que me incomoda, de verdade agora, sem brincadeira. Eu acho que é menos a imagem e mais a oportunidade que o Rio perdeu e perde, sabe, cara? Eu acho que o Rio tinha tudo pra ser um estado, cara, muito, muito melhor do que é, né? Mas economicamente ele podia estar brigando com São Paulo fácil, né? Sim. Só que não conseguiu acompanhar. Não consegue, né? Acho que, assim, eu como carioca, pessoa do Rio, é isso que mais me incomoda. Eu tava esse final de semana no Rio, eu voltei pra São Paulo ontem, né? No domingo. E aí, cara, é muito ruim, sabe o que, cara? Aí a gente vai voltar naquela questão ali da autoestima. Mas, cara, a autoestima do carioca hoje tá na merda, cara. Tipo, no Uber, conversando com o Uber que me deixou no aeroporto, cara, tá destruída a autoestima, assim, do carioca, sabe? Por tudo que aconteceu, acho que nos últimos 20 anos, assim, puta violência, porra, político roubando, cara, em tudo, pouca oportunidade dentro do Rio. Enfim, eu acho que isso me incomoda mais do que esse estereótipo que tem que carioca é malandro, carioca é alguma coisa. Eu sei que, cara, dificilmente você vai encontrar alguém mais caloroso que a galera do Rio, cara. Isso é muito legal. Você vai no Rio, cara, você conhece a pessoa em 10 minutos, você acha que você é melhor amigo da pessoa de tanta resenha que o carioca tem, sabe? De trocar ideia, de se entregar ali no momento, né? Enfim, tem um negócio que é muito bom do carioca, que é marcar chopp, né? Vamos tomar um chopp. Nunca acontece, mas você sempre tá querendo ter um próximo contato ali com a pessoa, né? Mas eu acho que o principal problema hoje do Rio é esse, tá, Rudá, cara? A autoestima do carioca tá lá no chão, cara. Matheus, essa do chopp é tão verdade que uma das minhas primeiras vendas no Guia Bolso, cara, quando eu trabalhava lá, eu conversei com um carioca e ele disse, pô, quando você vier... Meu não, né? Enfim, pô, cara, quando você vier aqui no Rio, liga pra mim pra gente marcar um chopp. O cara mandou essa da ligação. Porra, até hoje. E, cara, a gente vai irritar nossos ouvintes paulistas, né? Mas só quero dizer que Vila Madalena nunca será lá. Quero jogar essa pra vocês aí. Não, tá louco. Nem se compara. Gente, e aproveitando que vocês estão falando também do Rio de Janeiro bastante, eu acho que um dos pontos auges da série o Rudá até trouxe isso também, sobre o conteúdo que o documentário mostra sobre antigamente, né? Sobre os anos 70, anos 60, anos 80.
Tem muito conteúdo, muita coisa bacana que o documentário vai passando ali pra gente, né? O que vocês acharam? Qual foi a impressão que vocês tiveram do Rio de Janeiro, anos 70, 80, o ano que Rudá queria ter vivido, né, do Flamengo ali, né, os anos, né, ali do Flamengo. Mas enfim, o que vocês viam do Rio de Janeiro naquela época? O que vocês acharam massa? Qual foi a impressão que vocês tiveram? Rapaz, não sei se massa, mas resumo é dedo no cu e gritaria, velho. Posso falar, eu tenho essa mesma sensação, velho, de bagunça. Era só a sensação que eu tinha, bagunça geral. Eu não sei como as próximas gerações vão olhar pra nossa geração, mas eu tinha essa sensação, né? Mas posso fazer um contraponto aqui só pra, enfim, ver o que vocês acham? Sabe o que é bizarro, assim, pra mim? Eu posso estar super enviesado que eu sou do Rio, né? Mas eu tenho muita dificuldade de saber como era o restante do Brasil nessa época. O viés inteiro, de novo, eu posso estar enviesado, sou do Rio, que eu tenho de Brasil dessa época tá muito focado ali nesse eixo, sabe? Eu tenho curiosidade para saber como é que era o restante do Brasil, né? O que estava acontecendo ali no restante do Brasil nessa época, né? Porque, cara, não acredito que era diferente, sabe? O que estava acontecendo ali. Não acredito, de verdade. Eu também acho que não. Eu acho que era muito similar, assim. Porra, não vou falar de meus pais, que meus pais nunca vão me contar os podres deles, né? E tal, mas assim, eu acho que não devia ser muito diferente as baladas, as coisas, as loucuras que aconteceram, entendeu? Tipo, porra, vamos lá assim, sendo sinceros, a gente acha que, por exemplo, uma escola de samba sendo campeã em São Paulo, não ia ser aquela mesma comemoração dentro da escola, sabe? Aquele monte de gente, aquela loucura. Porra, certeza, pô, claro que seria. Tipo, sei lá, só pegar, pô, imaginar o que foi o Corinthians campeão em 1990 pela primeira vez. A cidade deve ter vindo abaixo, São Paulo, né, velho? O próprio Bahia, né, cara, quando foi campeão brasileiro, né, cara? Puta, acabou Salvador, velho. Não se recuperou até hoje a cidade. tá mais ou menos. Mas total, velho. Tipo... Aí a gente não pode falar muito de bagunça no Brasil, não, que a gente tá em 2021 e estamos dentro de uma bagunça. Não é. Eu só digo assim, tipo, que é engraçado que, assim... E isso é um bom ponto, Rudá. Eu acho que, tipo, a gente fica com aquela coisa, meu Deus, muita loucura, né? Mas, porra, parece que a gente tá, tipo, esqueceu. Porra, a gente tá em 2021 no Brasil também. Se tá naquela época, tava um pouquinho melhor. Continuou ainda a loucura, sabe? Só que menos colorida. Não, então, e naquela época as pessoas sorriam, né? Hoje tá difícil até de sorrir. Esse é um ponto que eu acho que o Rodar falou, que eu acho que pra mim passa na série. Como a série mostra esse lado meio boêmio, né? Que sempre tem a ver com futebol, sempre tem a ver com o samba. E esse lado que, apesar do tudo estar complicado, tudo estar uma bagunça, as pessoas sorriam. Enfim, viam o lado bom das coisas. Eu acho que isso tinha muito ali, né, naquela época dos 70, anos 80, né? Agora, puxando um pouco pro futebol, que para mim é uma das partes mais fortes do documentário, mostra pra mim nitidamente a diferença de muita coisa. Eu, por exemplo, se a gente falou que o Brasil era uma bagunça, eu achei o futebol do Brasil uma vitamina de sei lá, velho, de tudo que tem ruim, né? Aquela entrevista que mostra em certo momento da série do Wright, pelo amor de Deus, meu irmão. Pô, o Wright é foda, hein? Wright é vagabundo, Wright, hein? Vou te falar, velho. Só trouxe tristeza pro Brasil, cara, esse cara. É criminoso. Pô, só flamenguista pra gostar daquele cara, velho. Você é doido. Nossa senhora. Mas pra mim, de juiz, a melhor entrevista daquele juiz bigodudo, cara. Nossa, esqueci o nome dele. Cabeleira, como é que é o nome dele? Cabelada. Meu irmão, eu não ia comentar, deixava a parte com spoiler da série, mas pra mim, o momento auge, né, depois da imagem do Castor, é quando eles botam Cabelada, mas quando o Cabelada entra, ele já entra aí no terceiro episódio, pro quarto episódio, e botam ele, fazem uns takes muito legais, de cortando e tal, e botam um samba muito, muito bom. Ficou tipo, ele é realmente a cara do futebol brasileiro, pô. Ele é a cara, pô. E ele tomando cerveja, ele tá com o dedo charuto. Charuto, camisa aberta, a barriga inchada. O dedo dele, gente, vocês notaram, ele tem algum edema no dedo que tá inchado, sabe? Não sei se é dedo ou algo mais sério, tipo, sei lá,
Mas, cara, ele tá todo detonado, só que continua daquele jeito, cara. Ele parou nos anos 80, entendeu? Ele parou ali. E ele falando, velho, do dinheiro que chegava, etc. Ele dizendo, pô, o dinheiro chegava, vocês não precisava nem fazer nada. Então, só que é isso que eu achei massa, porque o Wright, ele é meio metido aquele termo antigo, né, almofadinha, dando explicação, querendo explicar bonito a mutreta. O Cabelada não, pô, ele é o retrato daquilo mesmo, pô. Ele é sincerão e o retrato, pô. Botou o samba, botou o charuto e a cerveja na mão, ele é aquilo, pô. Muito, muito, muito bom. Inclusive, gente, eu fui pesquisar... o Cabelada já tinha conhecimento, né? Mas nunca tinha pesquisado a fundo. Ele tem Instagram, tem página no Facebook. Enfim, é um cara que vive hoje de merchans assim, né? É muito legal, é engraçado, né? E vale a pena todo mundo acompanhar, porque, enfim, é um cara muito icônico aí. Eu achei muito icônico, né? Não, cara, é um dos melhores momentos da série a aparição dele, pô. E a história dele falando. O do cartão, quando ele levanta o cartão amarelo pra um e o doutor diz, não, esse não, depois pro outro, esse também não. Ele, porra, doutor, você quer que eu dê pra que esse cartão? Porra, isso é muito foda. Porra, não, e assim, e a vida do doutor Castor começa a mudar por conta do futebol feminino, né, cara? Que ele desce o cacete no juiz, né, irmão? Porra, aquilo ali é foda, velho. Mas isso é muito louco, que eu não sabia, cara. Isso eu achei até interessante, né? Que a gente fala hoje bastante sobre futebol feminino e tal. Mas, cara, aquilo ali é o quê? Década de 80 ou 70? 80, ele foi um dos incentivadores 80. de futebol feminino, né, cara? Exato. Bizarro, não sabia, cara. Você vê, cara. E assim... Botou grana, velho, nas meninas. Ele botou grana, ele fez um puta time, chamou gente da seleção e tal, né? E, cara, pô, você vê que ele levava a sério. Tipo, não era... vamos só fazer uma média. Não, meu irmão, ele ia e era pra ganhar. E, ao ponto dele descer o cacete no juiz. E ele dizendo, não, pô, só chamei ele ali pra conversar, tentei conversar, ele começou a correr, eu querendo correr pra puxar ele. É muito boa essa parte. Cara, é genial. É muito... E o bom é que tá tudo televisionado, né, cara? Tipo, você tem muita coisa ali, né? E, porra, é foda, é foda. E o respeito que os caras tinham por ele, né? A admiração que os caras tinham por ele. E é muito engraçado assim, pô, vocês nunca se sentiu culpado por receber esse dinheiro, os jogadores? Não, pô, chegava em dia, de onde vinha o dinheiro, não queria saber mesmo. Tem uma frase de um jogador, não lembro qual é, que naquela época o melhor clube pra se jogar era o Bangu. Pagava em dia, Vários falaram isso, Arthurzinho falou isso, o De Andrade. E o Mauro Galvão, além de falar isso, ele completou com essa frase que Rob disse aí. Ele disse, gente, isso não era antes não. Até hoje, os jogadores não sabem de onde o dinheiro vem. Deve com certeza ter dinheiro aí em times, enfim, até grandes ou menores, que deve vir aí de qualquer coisa aí que ninguém sabe. Vem na mutreta e... Você sabe a minha opinião, eu não tenho como provar nada, mas eu acho que todos os clubes têm lavagem de dinheiro. Eu acho que todos os clubes têm lavagem de dinheiro. Meu irmão, você acha que o Neymar tá se preocupando do dinheiro vindo do Catar, velho? Porra! Ele lava o dinheiro chega na mão limpa, por isso que ele não se preocupa. E eu não digo PSG, Real Madrid, eu digo todos, os PSG grandes do Brasil. Eu acho que na Argentina deve ter também. Eu já ouvi dizer que vários times da Premier League são financiados por uma galera que mexe com o tráfico de arma. Agora isso é sempre especulação. Mas pô. Mas isso não precisa ser muito gênio, não, pô. O cara lá, porra, é o Al-Khelaif, né, que é da Arábia Saudita, que esquartejou o jornalista na Turquia, que mandou esquartejar o jornalista na Turquia, ele ia comprar o Newcastle. Foi porque a torcida disse que não queria, de jeito nenhum que essa venda rolasse, mas ele quase comprou o Newcastle. Então, e existem muitas coisas. O Abramovich do Chelsea. O Abramovich do dinheiro da máfia russa e tal. Mas eu acho que aqui no Brasil também tem muita lavagem de dinheiro das empresas. Se eu não me engano, eu não lembro... Eu acho que patrocinou todos os clubes do Rio. Eu não sei se era lavagem de dinheiro. Eu acho que era lavagem de dinheiro. O Azeite Royal? O Azeite Royal. Aquilo ali é brincadeira, né, mano, cara? Foi loucura. Eu acho que patrocinou os 4, não foi? O cara patrocinou os 4 e o Maracanã. E aí a galera, meu irmão, de onde é que vem tanta grana, velho? Me explica como o importador de azeite conseguiu botar na frente da camisa do Flamengo, velho. Não faz sentido. Vocês já viram Azeite Royal em algum lugar, gente? Essa é a dúvida. Não. Cara, eu vi uma vez, pô, sem sacanagem, eu vi uma vez em um restaurante, assim, perdido. Eu vi uma vez só. Eu acho, sinceramente, todos esses patrocinadores é tudo lavagem de dinheiro, velho. Eu sinceramente acho isso. Vocês lembram o que o Tino Marcos começa falando, né, cara? Que Tino Marcos, né? Que ele começa falando, né? Que
puta, o mundo do futebol é muito particular, né, cara? Muito particular. Né? Então. Galera, é um mundo que a gente tem que deixar as paixões de lado. Eu acho que todos os clubes são envolvidos com sujeira, velho. Eu acredito sinceramente. Aí, porra, nisso. pelo amor de Deus, Todos. Sem tirar nenhum, de verdade. Sem dúvida, né? Mas tem alguns que incorporam o diabo, né? Tipo, o Clube Vermelho e Preto, por exemplo. Né? Incorpora a coisa ruim mesmo, né? Fatão, velho. Fatão. Exato. Beleza. E no meio daquela corrupção toda, né? e no fato daquela corrupção toda, o time conseguia ganhar. Ou seja, a corrupção era maior de outro lado. Foda, velho. Né? 2 palmeirenses e um tricolor aqui. Gente, só pra gente já caminhar pro final desse primeiro bloco, né? Pra quem não lembra, esse primeiro bloco foi sem spoiler. A gente falou alguns spoilers, né? Mas a gente, né? Eu queria só finalizar já perguntando assim mais da série pra quem vai assistir. O que é que vocês acharam do ritmo da série? Pra galera que vai assistir, você já pode esperar um ritmo legal, bacana, ou não tanto. E aí? Ah, cara, 4 horinhas gostosas, né? É rápido, você vê no máximo em 2 dias. Eu só achei que não ficou... Enfim, a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor equilibrado. Mas eu achei gostoso, você dá pra ver em um dia, se você quiser ver em 2 também. E é uma história que envolve. Acho isso muito bom. É uma série que você senta e se você tiver que parar no meio da agonia, vai porque dá vontade de ver tudo de uma vez. Eu acho que o que prende a série, como o Rob falou, que envolve, é o personagem do Castor. Porque eu achei o documentário em si um pouco monótono e meio confuso também. E eu acho que devia botar mais o depoimento dos entrevistados ali do que material de reportagem que eles tinham, antigos. Então, eu gostei do material antigo, mas eu concordo com você. Eu terminei os 4 episódios adorando e amando. Mas aí quando eu fui fazer que nem o Matheus, eu fui dar eu não revi todo, mas eu revi algumas coisas e tal, pra analisar melhor, e aí o que ficou sair, velho? Eu gostei muito do Castor, do personagem, né, e tal, e de como ele foi retratado ali, mas eu não gostei muito da produção do documentário. Sabe, Sim, de uma forma geral. Eu não gostei. Tem algumas observações, mas vai ser pro spoiler. Eu já tenho essa reclamação, assim, de algumas coisas do Globoplay que eu tenho visto, né? Da Globoplay que eu tenho visto. Do Sandy Júnior eu fiz essa crítica, pra quem lembra aqui no podcast, que eu acho que às vezes eles iam e voltavam demais, aí se perdia papapá. Total. Né? Essa pra mim da timeline é que é muito confusa, cara. Eu assisti também vai e volta o tempo todo. A do João de Deus, senti a mesma coisa, vai, vem, papapá. Aí de novo agora no Castor, senti a mesma coisa, mas um documentário. Gente, não é que é ruim, eu só acho que pode ser melhor feito. E achei que, enfim, poderia ser trabalhado outras coisas, entendeu? Ou talvez ter estendido um episódio pra contar mais do Castor, ou talvez, enfim, ter reduzido a entrevista, aumentar a entrevista, eu não sei o que fazer, mas, por exemplo, eu senti que no final ali, a parte da família, da sequência, ficou muito largado. Sabe, se fosse pra não ter, era melhor não ter, mas se ficar como foi, botou ali só realmente... O final foi qualquer coisa, Foi jogado. Eu senti muitas vezes falando muito do Bangu, eu sei que ele tava muito ligado ao Bangu, mas eu fiquei em dúvida às vezes, se era uma série do Castor ou uma série do Castor enquanto Bangu. Passou do ponto um pouco, né? A gente queria saber mais de outras coisas, Ele fala, né? da escola do samba, a escola do samba foi muito importante, mas perdeu também, assim, às vezes não falava tanto. Eu esperei mais até falar mais. E eu senti falta também, cara, de um pouco mais parrudo da origem dele, sabe? Eu acho que explorou bacana, pouco, boa. Que, já um pouquinho de spoiler. A única parte da origem dele que explora, que eu me lembro assim, é ele falando no Jô, como surgiu, né? Que veio, enfim, da avó dele, o caramba, mas assim, sentiu falta um pouco dessa vida antes, né? E começa muito ali na década de 70, né, cara? Ele, puta, na década de 70 ele já tinha uns 50 anos, sei lá, velho. Não, até na década de 60, Matheus. Ele com o pai no Bangu, no finalzinho, né? Já na transição, né? Verdade, tem razão. E, Matheus, uma coisa que eu acho que complementa isso é que parece que a história da família dele é conhecida no bairro e que as pessoas que estão entrevistando ele têm conhecimento, então acho que dá pra ter explorado isso melhor. Sim. E acho que até a parte do jogo do bicho poderiam ter explorado até um pouco melhor, porque eu acho que para as novas gerações não tem conhecimento, a gente sabe que o velhinho na banca ali, ele é bicheiro, ou do cara do jogo do bicho, mas muita gente não é. Eu acho que eles poderiam ter falado mais, esclarecido. Ficou muito por cima, e foi outra coisa que eu senti. Eu gostei muito de quando o documentário aborda o jogo do bicho, a divisão da cidade e tal, mas também não entra. E aí vem pra mim uma pequena gafe, eu pelo menos senti.
Eu sei que a série mostra a punição do Castor e tal, mas a série, pra mim, deixou um pouco dúbio quanto à criminalidade do Castor. Mostra que ele é criminoso, mostra Eu senti isso também, que né? ele é um personagem vil, mas não deixa claro. Mas não mostra, né? Exato. E aí, por exemplo, eu gostei do advogado fazendo o papel do contraponto, que é real, não é mentira, gente. Não tem que mentir. Todo mundo acha que o Castor é um demônio. Não, tem gente que acha que ele é um santo. Beleza, mostra esse cara lá. Mas ficou, tipo, pesado, porque o advogado pensa que ele é bonzinho e tal, a galera ali acha que ele é bonzinho. E aí, por exemplo, eu senti um pouco, deixar claro, talvez, o olhar que a gente tá tendo. A gente vai ter olhar sobre os moradores de Bangu em relação ao Castor. A gente vai ter olhar dos jogadores. Ficou um pouco difícil de enxergar que olhar a gente tava tendo, e me mostrou que tava querendo sim mostrar que ele era um contraventor, mas um contraventor realmente criminoso, porque ele matava. Eu concordo com E você, os episódios, 100%. os episódios anteriores mostravam várias armas, várias não sei o que, e você ficava, Exato. caralho, o próximo episódio vai mostrar uma parada muito sinistra. Exato. E não mostrava nada. E, cara, Eu senti isso também. eu acho que isso é um problema de roteiro do documentário, que é o seguinte: o documentário, entre aspas, tem que ter um lado, tem que mostrar uma narrativa. Ele pode mostrar os dois lados, mas tem que ter pelo menos uma conclusão, ele tem que mostrar pra onde ele tá apontando. E esse documentário, ele não mostra esse lado. Ele literalmente joga dois opostos, porque você vê o depoimento dos jornalistas, né, de quem investigou. É um ódio mortal pelo Castor, praticamente chamando ele de o diabo na terra. E quem o amava, cara, era o paizão, era tal. Então, tipo, beleza, a gente entende que ele tem esses dois lados, que é o... Porra, se você já vê o trailer, você já saca isso. Só que, porra, quem era o Castor de verdade? Era isso ou isso? Ou tipo, ou como é que... É aí que eu acho que é o problema. Ele era a mescla dos dois. Beleza. Só que não mostrou a mescla, o encontro deles dois, entendeu? Desses dois antagonismos pra fechar essa personalidade e tal. E fora que tem uns buracos, assim, também na história que é ruim, na minha visão. Por exemplo, em nenhum momento ficou claro que ele separou. Só quando... Porra, verdade, total. Do nada, tipo, ele separou da mulher dele ali, aí teve filho. Não ficou claro que ele sofreu um acidente, né, e a filha dele morreu, né, tanto que a ex-mulher dele acusava ele disso, assim, acho que a vida dele não foi tão explorada assim, sabe? Eu acho que tiveram vários buracos ali. Queria também saber mais dessa relação dele com a ditadura, né, também. Eles exploram mais a mitologia do Castor, né? Mais uns 2 episódios fariam muito bem essa série. Mais uns 2 Por exemplo, episódios. essa história que o Matheus abordou, pra mim, ela ficou assim, super mal explicada. Eu não sei até hoje se a mulher dele, se eles quiseram passar que a mulher dele tava falando a verdade ou a mentira. Eu fiquei com muita dúvida em relação a isso. Acho que eles deviam ter deixado isso muito claro, né? Mostraram o Castor ali no final da vida, dando aquela entrevista, falando dela, e finalizaram ali esse plot da mulher e tal. Com essa entrevista dele, eu achei que ficou tipo, a intenção é me deixar em dúvida, eu não sei, sabe? E, por exemplo, um dos lances que eu acho que ficou assim, corrido e pegou mal, foi esse lance da morte do filho dele, o lance da morte do genro, porque passou tão rápido que esse é um dos pontos auges que a gente tem que saber. Você quer ser contraventor, você quer ser milionário como Castor, amigão? Esse é o preço que se paga por estar na criminalidade. Esse é o preço. Mas não, passou rápido. Sabe, o Castor já morreu e a galera tá por aí, vivendo a vida, e aí... Então eu achei que pecou, sabe? E enfim, eu acho que realmente poderia... Sabe o que pareceu, velho? Isso daí, quando você tinha, sabe a redação do vestibular? Você tem que escrever 30 linhas, o máximo é 30 linhas. Você escreveu 27 e tem que concluir. Sim. Aí você, puta, Total, conclusão véio. em 3 linhas, 3 sabe? linhas pra terminar, total. Pois é, e um outro ponto que eu senti é que realmente quem fez o documentário tava querendo falar mais da história do Bangu com o Castor, e que é de boa, gente. Se você quiser retratar o Castor, talvez tenha sido o cara, e quiser comentar por cima da história dele do jogo do bicho e tal, de boas. Agora, pra mim ficou muito isso. Eu quero mostrar essa relação e tal, mas vou falar do Castor, e acabou virando uma série do Castor, e é isso aí, vamos nessa. Eu não achei que ficou... Enfim, bem explorado. Inclusive, eu acho que podia ter explorado melhor a parte do Bangu, né? Que eu acho que foi o que mais se falou, mas também perdeu alguma parte lúdica que poderia ter se queria ter essa abordagem. Cara, o Castor ficou preso com o Carlos Imperial, velho. Assim, só isso daria pra fazer um documentário, sabe? Porque, Dá pra fazer cara, uma série, cara, com isso.
Eles fizeram música, né? Tiveram música fizeram e música tudo. junto. Não, ele construiu uma ala pra ele na prisão, que nem o Pablo Escobar, saca? Então, tipo... Eu só acho assim, uma coisa que eu louvo muito ao Globoplay, que foi fazer a série dele pra gente ter conhecimento do personagem. Sei que ele é um mafioso e tal, mas tá na nossa cultura, eu acho até legal a gente ter essa noção pra não ficar só a galera olhando pra Pablo Escobar. Mas uma crítica também que eu faço, já pegando esse ponto do Pablo Escobar, é a abertura. Eu achei que Não, é tentou igualzinho. copiar Não, Narcos. É copia, mas não faz igual, né? Então eu achei que ficou Vergonha nessa. alheia, né, velho? E eu acho que algumas vezes tentaram fazer esse personagem. Então, enfim, acho que ficou literalmente ali Forçação de barra. um samba doido, né? E não rolou pra mim, sabe? Enfim. E aí, gente, pra encerrar mesmo esse bloco, só queria saber, vocês sentiram falta de algum personagem, etc? Eu senti falta de um que não teria como ter, que é o Marinho, né? Obviamente. Ele acabou falecendo ali quando estava sendo gravado, então não teve como ele fazer, mas pra mim ele foi um personagem que ficou muito na minha cabeça na série, né? O jogador incrível que ele foi. Mas vocês sentiram falta de algum personagem? Pô, na minha visão, ia ser irado se eles conseguissem conversar com os bicheiros que estão vivos. Mas óbvio que os bicheiros não iam fazer isso, né? Mas porque tem muito dos caras ali que estão vivos ainda, né? A turma da Beija-Flor, né? Então tem a galera que tá viva ainda. Eles não iam se expor. Melhor deixar pra lá. Exato. Beleza. Gente, eu só queria completar com duas coisas que eu esqueci de falar no tópico anterior. Um que Rob falou sobre acho que foi o Rob que falou, não é? Que falou sobre o lance do bem e o mal, que ele não ficou. Pra mim ficou muito claro, Rob, esse lance do bem e o mal, que eles ficaram na dúvida, quando você tem Bonnie falando uma coisa e o Ali Kamel falando outra, que são da mesma emissora. Só que eles não mostraram pra que caminho... É que assim, o Ali Kamel é mais novo, né? Tipo, o Bonnie é aposentado. Não, sim, mas é porque ele teve momentos ali naquela época, né? E sim, ele sim, fala, sim. né? O Bonnie não tá mais na Globo, né? Mas assim, que estão ligados, né? De uma forma Globo. E eles têm visões bem diferentes daquela época. Até se eles quisessem dar a guarda-dúvida pra gente pensar, eu também acho que ficou falhando. E por fim, gente, só queria enfatizar mais uma vez. Eu acho que deveriam ter falado mais da morte do filho dele, que eu acho que passou muito assim. E pelo que eu vi, que eu pesquisei, foi uma coisa assim, estrondosa. Foi um ano após. Verdade, né? Da filha, Não, né? do filho. O filho, Paulinho. Ah, o Paulinho, sim, verdade. O Paulinho morre verdade. um ano depois dele, foi metralhado, né? Ele foi metralhado, foi uma coisa assim, tensa. Ele só viveu um ano após o pai morreu com 71, ele devia ter o quê? Seus 40 e poucos? Ele foi metralhado cruelmente, né? E pra mim, assim, faltou a série abordar mais sobre isso, que pra mim foi chocante de ler, né? Se vocês chegarem no Google, vocês vão pegar matérias do ano, 98, vocês vão pegar e assim, é chocante. E você fica, caramba, velho. O filho do Castor, não curtiu 2 anos de vida sem o pai. E você pegando, né, Augusto, os assassinatos das famílias ali foi muito pesado. O filho, acho que, do Fernando, né, que é o cara que é presidente hoje, presidente não, patrônomo da mocidade, o cara foi morto na Avenida das Américas, que vamos botar como se fosse marginal aqui em São Paulo, cara, com a bomba no carro, velho. Isso é muito louco. O moleque tinha 17 anos, cara. Lembra um pouco as organizações criminosas, tipo PCC, Comando Vermelho, que tem as próprias regras, né, como se fosse um estado paralelo, tá ligado? Não, ou até, pô, você pega a máfia na Itália, pô, que o cara lá que morreu, o juiz da Mãos Limpas, que morreu, pô, com o carro explodido também. É onde a lei funciona, né, só que a lei deles. Essa é a parada. Entre aspas, não é que funciona, né? Basicamente é uma questão de força, porque esses pactos podem se quebrar a qualquer momento, entendeu? Aquilo é questão de força. Pois é, gente, e a série fala sobre isso tudo e um pouco mais, né? São 4 episódios, mas que eu acho que são bem legais pra quem curte assistir. A gente fez críticas aqui, são naturais, mas vale a pena você ver, pra quem não viu ainda. Quem viu, continua com a gente. Quem vai pro segundo bloco com spoilers, a gente vai falar mais ainda. A gente já deu muito spoiler mesmo, então hoje foi um misto aí. Beleza? Só mais uma coisa, gente. Acessa lá o Globoplay que você vai ter acesso a tudo isso. Só pra lembrar vocês que tá lá a série, 4 episódios e tal, beleza? Então, 4 horinhas, como o Rob falou. Quais as notas da série? Eu dou 4. Vou 4 também. Você acompanha o relator aí. 4 também. Eu vou fechar no 4 também. Eu também. 4, Rapaz, acho. são originais, hein? Parabéns, hein? Parabéns pela Eu originalidade. tava vindo de 3,5 e 4, mas eu vou fechar no 4. É que todo mundo gostou muito, mas tem os problemas, né, que a gente já comentou. Exato. Mas bem legal a série, vale a pena assistir. Pois é, gente. Até já. Valeu.
Pois é, galera. A gente já falou muito spoiler, então muita coisa que Vai vocês ser já rápido. viram. Vai ser um tapa agora, né? Mas a gente não pode deixar de falar sobre o julgamento, né? Tem aquele momento que o Castor, ele se tenta buscar alguma coisa pra reprimir os bicheiros, né? De alguma forma, porque não se consegue ter uma certeza do que há por trás. Se sabe que há crimes, se sabe que há assassinatos, se sabe que há, bem, coisas das mais diversas. A gente não tem nem como dizer se não há roubo, se realmente não tem a ver com drogas. Eles falam, mas não tem como garantir na palavra deles ali, né? Obviamente. Né? Se sabe só que há um envolvimento muito grande da polícia, e quando se pega a lista do Castor lá de contabilidade, que por sinal eu achei assim incrível, né? Aquilo ali, né? Absurdo mesmo. E outra, uma das coisas que eu acho mais interessantes para retratar o Brasil da época. Quando se vocês pegam ali anos 70, início dos anos 80, Castor sempre pagava as pessoas na moeda da época, eu não lembro agora. Mas no final dos anos 80 ele só pagava em dólar. É engraçado que a série faz essa conversão, né? Porque isso da época, ele já paga em dólar as pessoas, né? Isso retrata muito bem a época. O que eu digo, não valia nada, né? No dia seguinte, você já não dá aquele dinheiro, já não valia. Exatamente, então, né? Mas ele pagava em dólar, né? E aí, nesse tentar, né, de encontrar algo contra o Castor, temos ali um julgamento de investigação daquela juíza que o Matheus estava até retratando aqui há pouco. E, enfim, né, a tentativa de realmente conseguir prender os bicheiros e controlar aquilo ali, né? Gente, como é que vocês viram, da forma que é retratada na série, o julgamento e investigação do Castor e dos outros bicheiros? Cara, eu achei essa uma das falhas da série. Eu achei que faltou muito da investigação. Faltou demais da investigação. Também achei que ficou muito jogado, muito sem explicação as coisas. Acho que podia ter mais episódios pra construir mais a linha, como foi a investigação, como foi que eles incriminaram o Castor, etc. Muito curto. Podia fechar ali uns 7 episódios esse documentário. Até porque eu não tenho noção, mas aquilo ali, aquele processo ali deve ter demorado anos ali pra acontecer, né, cara? E os caras conseguiram condensar em 15 minutos, né? Ficou muito mal explicado. Quem vê a série não entende direito o que aconteceu. Acho que tudo no geral, né? A história do Castor, o julgamento, tudo ficou muito confuso, muito jogado ali. Total. Eu acho que poderia realmente ter melhorado demais essa parte da construção do julgamento. Você não vê como eles começaram as coisas. Por exemplo, uma coisa que seria legal, como realmente a parte de coleta de prova. Isso. Né? Pegou um livro, pegou não sei o que e tal. Por exemplo, aí aparece, né? Por exemplo, o advogado dizendo, o Castor não cometeria esse erro primário de ir na casa dele ter um livro com todos os nomes, né? Dos políticos, etc e tal. Mas, poxa, podia ter o contraponto justamente da juíza ou dos investigadores. Senti essa falta. Dizer assim, não, a gente entendeu que era dele realmente por motivo A, B, C ou D. Por isso, isso. Sabe? Então, isso também é uma falha do roteiro, daquilo que a gente já conversou, deles não terem encarado, tipo, assumido um lado, ou assumido uma narrativa. Não precisa ser um lado, mas uma narrativa, né, do que eles queriam mostrar, né? Então, acho que faltou muito da investigação. E eu tenho certeza que a juíza deve ter falado muita coisa da investigação, a Fossad, e não falou assim. E não falou. E os outros investigadores, né, cara? O pessoal do MPF foi praticamente cortado, foi jogado ali. Senti muita falta disso, de outros investigadores. Ficou só nela. Eu entendi, o papel dela é fundamental. Eu sei que tinha pouco tempo de tela pra dar pra todo mundo e focaram nela, beleza. Mas senti falta, velho, de outras pessoas que participaram e que com certeza foram tão importantes. Falou até daquele policial, capitão da polícia, enfim, que em algum momento fala, né, que ele tava corrompendo. Mas é tão pouquinho, sabe? E esse é o momento, eu acho que esse é um dos momentos auge do documentário, sabe? Que deveria ser, mas não foi. Pra mim, o que fica óbvio de novo é sempre o contraponto com o Bangu. Tá sempre voltando no Bangu, um jogador do Bangu falando. O que teve foi entrevista jogador do Bangu. E tanto que, cara, e assim, é muito engraçado que até o historiador do Bangu, tipo, tá falando da investigação com a juíza, aí volta pro historiador do Bangu falando, pô, conheci a sobrinha dela, tal, e falei pra sobrinha, pô, deu sua tia.
ficou mal construído mesmo. Inclusive, até quando eles vão falar do pai dele, volta tudo, Isso que eu falo. Você se perde um pouco, você fala... Até a própria história do Bangu, né, cara, ela fica, vai e volta ali, e você fala, puta, estão falando do Bangu da década de 70, 80 ou 60. Exatamente. Do nada, acho que no terceiro episódio aparece um senhor, cara, que jogou no Bangu na década de 60, velho. Em nenhum momento... Eu falei, que porra é essa? Como é que esse cara foi campeão? Não, exato, e mostra desse Bangu histórico dos anos 60, e aí volta pros anos 60 com o pai do Castor como presidente do Bangu e o Castor como diretor esportivo, quando ele começou. Então, assim, essa foi a pior parte pra mim, velho, essa eu fiquei doidão. Aí você, como é que a gente chegou nos anos 60, cara? Sabe? E como é que o Castor começou no Bangu? Você quer saber como ele começou no Bangu, com o pai e tal, você quer saber as coisas, né? E aí explica ali rapidinho de 5 minutos que ele tentou um escritório de advocacia, mas depois ficou no Bangu, etc. E acabou. E não explica mais nada. Aí você, caralho, poderia ter mais, sabe? E, eu acho que a série realmente, velho, correu muito. Gastou muito tempo desnecessário com algumas coisas e deixou... Pra você ver como ela tem um potencial absurdo, né? Porque mesmo assim é uma boa série. O personagem é muito bom, né, cara? Velho, o objeto de estudo facilita demais, pô. Facilita muito. Você dá uma pesquisada no Wikipedia se tem mais informação do que o documentário. Pra você ver. E aí, pra mim, inclusive, mostra um desequilíbrio muito grande quando você tem 500 jogadores do Bangu falando. Ali é torcedor, papapá. Até torcedor tem do Bangu. Mas quase não tem ninguém do julgamento. Né? Quase não tem ninguém, por exemplo, do bairro pra falar. Eu senti falta de alguém do bairro pra falar. Cara, ele era incrível, mas ele matava. Faltou essa pessoa do bairro pra dizer o que era ali, sabe? Ficou o historiador, mas faltou o cidadão comum dali. Deu uma enchida de saco no negócio do Bangu também, né? A sensação que ficou aqui no segundo episódio ali, quando mostra que eles perdem pro Curitiba, meio que parecia que iam esquecer um pouco o Bangu, iam deixar o Bangu um pouco de lado e ia continuar. Mas meio que o Bangu toda hora voltava, você beleza, já tô ligado nisso. E o negócio ficava voltando, né? E acho que o único momento em que eles deixam mais o Bangu são em dois. Um, que é a partir do segundo episódio, que aí eles vão tentar focar na mocidade, porque os anos aí faz a transição para os anos 90, que é quando ele abandona mais o Bangu e fica mais na mocidade. E ali ele consegue as vitórias e tal, e cria a narrativa do ego dele, né? Começa a criar a narrativa de que ele queria usar o Bangu e a mocidade como plataforma pessoal, né, de poder, e beleza, aí foca mais na mocidade, etc, 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 e depois aí volta de novo pra história do Bangu, aí vai pra investigação, aí na investigação tem um pouco mais no final da investigação, mas depois mostra como o Bangu se afundou e não voltou mais, entendeu? Total, né? Eu acho que falta equilíbrio na narrativa, faltou equilíbrio na narrativa e na divisão do documentário. Parece até um pouco, às vezes, assim, eu fiquei com essa sensação, posso estar errado, que o plano era ser maior, que eles tinham mais coisa, mas alguém mandou diminuir. Eu fiquei com um pouco dessa sensação, que acabou misturando, sabe? Alguém mandou cortar. Mas aí não temos como saber, não né? tem, e também, velho, eu acho que a pandemia deve ter complicado. Pode ter cortado ali tempos de gravação, né? Porque para gravar mesmo em casa, não sei se ficou tão fácil, né? Quando estavam gravando, né? Uma coisa só que, pra finalizar esse ponto, que eu senti que eu fiquei muito curioso foi pra saber sobre a evolução da mocidade e de outras escolas ao longo do tempo, né? Porque mostra a relação delas ali com os bicheiros no início e que existe até hoje, também senti falta nisso, né? Então... Gente, um outro ponto assim que eu queria tocar pra gente falar mais é sobre a relação dos bicheiros com pessoas grandes da sociedade, como políticos, famosos, grandes empresários, com a Globo, com outras emissoras. Eu achei até curioso, né? Porque provavelmente os bicheiros tinham entrada com vários canais, mas o próprio documentário da Globo cita 90% das vezes quando fala de canais da Globo, né? Eu vi, acho que uma vez falando da Manchete e tal. Mas enfim, foca muito na Globo, né? Eu achei isso curioso. Mas enfim, eu queria que a gente falasse só sobre essa relação de bicheiros com pessoas da alta sociedade do Rio de Janeiro. Rapaz, eu tenho uma teoria da conspiração. Eu acho que em todos os lugares essas pessoas influentes se conhecem, todo mundo meio que se respeita, criminosos com autoridades, eu tenho um pouco dessa impressão. E aí eu acho que meio que no Rio, não só no Rio, São Paulo, todas essas cidades, deve ser até um pouco assim, até hoje assim, que meio que os poderosos se conhecem, se respeitam, quando se desentendem, resolvem eles mesmos, e a gente acha que o Estado que manda, e na verdade o Estado não manda em nada. Eu tenho um pouco dessa sensação.
É um pouco triste, mas eu tenho essa sensação. Não é, cara, é assim, tipo, porra, você vê o cara com a questão do Collor, né, com o cara com a questão de várias coisas, né, nesses pontos, né, não só do Collor, mas você vê o César Maia, porra, o Agnaldo Timóteo foi eleito deputado muito por conta do Castor, pô. Em São Paulo, diga-se de passagem, né? Em São Paulo, aí, ó, viu, vocês dizendo aí que não era nacional, então assim... As eleições de 2014, a Odebrecht, ela botou grana nos dois candidatos. Quem é que manda no país? São os políticos precisa ou nem são as ser na empresas? Odebrecht. A JBS botou... A JBS botou nos três. Botou na Marina, na Dilma e no Aécio. Ambev e idem. E aí, quem é que manda no Brasil? São os políticos ou é quem tem o dinheiro? Não é, assim, tipo... Velho, esses caras estão nem aí. Esses caras não tem partido. Não, então, mas o que eu tô falando é assim, é a falsa sensação, às vezes, de que é uma democracia, de que quem manda é a gente, mas na verdade, na prática, não é. Os interesses do dinheiro falam mais alto. Pelo menos eu posso estar completamente errado. Mas é a minha sensação como cidadão, entendeu? É essa sensação que eu tenho. Eu não tenho nada pra provar também, né? Não consigo incriminar ninguém. Eu não falaria nem só dinheiro, tá, Rudal? Acho que tem muito a ver também com interesse de manutenção de poder, sabe? Acho que Sim, exato. Chega uma hora ali que, cara, dinheiro vale muito menos às vezes que você conseguir influenciar, você ter poder realmente de decisão, né? E acho que só trazendo pro futebol, cara, isso acontece até hoje no futebol, por exemplo. Você acha que isso não acontece ali nos clubes? Forças políticas, né? Cada um traz seus interesses, puxa lá, puxa daqui. Isso acontece aqui no puxadinho, o lobby pra emplacar as pautas, pô. Rob Teles cortando pauta, e se precisa... Rob é o ditador do puxadinho, está por fora. É engraçado, mas eu recebi um lobby de um tal de Rudá nisso aqui pra fazer essa pauta. É engraçado, assim. Acredite ou não, Rudá, aqui você tem mais voz do que no país. Entendeu? Não sei, não, isso com certeza. Aqui eu sou uma democracia direta, funciona direto. Eu ouço geral. Inclusive, Rudá fez uma merchan aí, né? Puxa daqui, puxa dali, né, Rudá? Mas você falou em relação à corrupção, né? Mas tudo bem. Ah, sim, é verdade, não teria me ligado. Não, velho, mas sejam sinceros. Quem é que manda no país? Rapaz, muita gente, mas o que acontece, Daí? Não, tipo mas assim, tipo, muito. Dá pra 6 podcasts são aí, grupos, são grupos, entendeu? Assim, por exemplo, não é que uma pessoa manda no Brasil inteiro, mas, velho, qualquer estado que você for tem as famílias, essas famílias estão lá. Ah, mas não importa se é direita, se é esquerda, se é centro, se é embaixo, se é em cima. Essas famílias dominam os estados há muito tempo, velho. E a gente acha que é uma democracia, tá ligado? Eu não tô dizendo que, ó, pra não parecer que eu sou um maluco, que na ditadura não é isso, que era melhor, é bem melhor do que como tá assim hoje. Ainda bem que não tem corte do puxadinho, né, cara? Senão... Não é isso que eu tô falando. Eu acho que a democracia é o caminho, que é melhor uma democracia ruim do que uma ditadura, isso eu concordo com certeza, mas a gente não tá no estado ideal, tá ligado? Isso eu tenho certeza absoluta. Não precisa de pesquisa, não precisa de nada. Bom não tá, isso eu tenho certeza. Ó, só basta dizer, gente, que assim, salvo engano, a gente tava com, acho que mais de um terço da Câmara do Brasil eleita em 2018 são das mesmas famílias da época do Império. Então assim, velho, porra, sabe? E, enfim, infelizmente veio a falecer agora o Bruno Covas, que era neto do Mário Covas, na maior cidade do país. O maior estado do país, desde a redemocratização, é governado pelo mesmo partido. Então, assim, é aquilo, né? Tipo, porra, no Rio de Janeiro tem o César Maia, que tem um filho também, etc, tal. No Maranhão tem o Sarney. Enfim, assim, tipo, cada um tem seus problemas. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, pô, o massa do poder dos bicheiros, né, ou dos líderes locais, é que é um negócio, né, que a gente pensa que é só pela coerção. Mas não é só pela coerção, né? O domínio, ou, para usar Gramsci, né, a hegemonia não vem só pela coerção, mas também pela questão da dominação das ideias e, tipo, de você realmente estar a fim de seguir aquela pessoa. E, porra, velho, é aquilo, pô. Você vê a admiração das pessoas pelo Castor, né, por esses líderes de comunidade. Então, porra, se esse cara diz, meu irmão, vote em Augusto, porque ele vai se fazer mais por Bangu, ou por, sei lá,
vamos botar aí, pro Bangu, né? Tipo, vote no cara, porque esse cara vai fazer mais pro Bangu, os caras vão votar, porque na pior das hipóteses o Castor tem conversa direto com aquele cara e o Castor não vai querer o mal de Bangu, entendeu? Ele trazia benefício, né? Pô, é que nem muita gente dizia assim, muita gente na Bahia fala isso do Antônio Carlos Magalhães, entendeu? Que curiosamente o prefeito de Salvador ainda é o neto dele, mas enfim, essa é a mesma história. É o Brasil inteiro, velho. Não é um grupo político, é o Brasil inteiro, assim. Não é, mas saca, qual o lance é tipo, a pessoa vai votar tipo, vai votar, vamos dizer, nesse caso das indicações políticas, né, do poder que essas pessoas têm, porque imagine, se essas figuras são o Estado no lugar, porra, a pessoa vai votar naquilo se ela se vê beneficiada com aquela pessoa, porque pelo menos alguma coisa vai acontecer pra ali. E a gente ouve repetidas vezes no documentário o seguinte: porra, se o Dr. Castor tivesse aqui, Bangu não tava assim. Se o Dr. Castor tivesse aqui, a comunidade do Padre Miguel não tava assim. Entendeu? É aquela parada assim, tipo, velho, não era da maneira correta, obviamente. Se você for ver, quase miliciano isso. Mas eles tinham segurança, eles tinham o que hoje eles não têm, sabe? E aí você vai julgar. É óbvio que eles gostavam do Castor. Mas Ruda, só pra não deixar tão triste, né? Mas essa questão, inclusive, da política não é só do Brasil, né, cara, que vai passando de geração para geração. A maior democracia do mundo, Estados Unidos, né? O Bush é filho de ex-presidente, né? A família Kennedy, Clinton, e não só Estados Unidos, né? Mas você começar a olhar... É um sistema que se retroalimenta, né, velho? É isso aí, cara. Total isso. É aquela história, quem tem a máquina na mão, né? É isso aí. Se reproduz ali. Eu só queria dizer o seguinte... seguinte... eu acho que... Eu tenho muito essa sensação também, agora falando de política, que é aquela parada assim, eles vendem, por exemplo, as oposições, eles vendem, por exemplo, aquela batalha PT, PCdoB, ou então nos outros estados, eu acho que eles vendiam aquela rivalidade toda, mas por trás era meio que todo mundo chegado, todo mundo se respeitava, tá ligado? Eles vendiam pra gente, pra levantar os ânimos, e por trás meio que tipo, não que eles eram de fato parceiros, assim, mas era aquela briga organizada, sabe? Pra gerar engajamento e tudo. Pra gerar engajamento é influência. Não, você entendeu o que eu quis dizer, tá ligado? Sacanagem. Tem um corporativismo, né, cara? Tipo, é foda, né, cara? Tem corporativismo. Não, é que nem você acha, assim, torcida organizada de clube... Nem organizada, tá se matando. Mas você acha que presidente de clube tá se matando que nem a torcida de clube? Tirando o Mário Bittencourt ontem, que quase deu uns tapas na cara do cara do Flamengo, velho. Mas, porra... O antagonismo é importante, mano. Vamos falar a verdade. O que seria do Internacional sem o Grêmio? O que seria do Grêmio sem o Internacional? O que seria do Palmeiras sem o Corinthians, do Corinthians sem o Palmeiras? Não, mas o Palmeiras já tá sem Corinthians, pô. Essa é a questão, pô. Já ficou sem. A gente tá tendo que catar em outros estados alguma rivalidade. Deixa de clubismo, velho. Você sabe que não é esse meu ponto. O que eu tô falando é assim, eu enxergo isso na política, entendeu? A direita precisa da esquerda, velho. E a esquerda precisa da direita, tá ligado? Pro debate ser acalorado, pras pessoas... Como é que eu quero dizer? As pessoas precisam se apegar, entendeu? Os opostos se atraem, né, Rodar? As pessoas precisam se apegar a um lado, entendeu? Porque se meio que todo mundo pensasse igual, a política ia ser super sem graça. Exato. E fora tudo seria sem graça. Fora que você precisa do passional ali, né, cara? Enfim, se fosse só racional ali, não ia fazer muito sentido, né, cara? Eu só queria acrescentar uma coisa. Que do jogo do bicho... Se você ganhar e for lá com bilhete, ninguém duvida de você. Ganhou, pô, irmão. Ganhou. Isso aí, escrito. Vale o que tá escrito, meu irmão. Cara, e isso é que é foda, né, velho? A gente parar pra pensar, porra, o lance do prêmio dos jogadores por alguma performance. Pô, ganhou o bicho, né? De onde vem o negócio? Eu nunca tinha sacado por essa relação. Pô, saquei no comentário. Achei massa, velho. Muito bom, pô. Muito bom. E, claro, tem que destacar aquele momento que o Castor chega meio bolado, o cara, e aí o bicho hoje, ele pega a metralhadora e mete na parede, todo mundo sai correndo, né? Isso eu achei que... Mano, isso é coisa pra botar em filme, livro... Exatamente, pô. É isso que eu senti falta, sabe? Aliás, uma coisa, né, gente? Porra, documentário é o caralho, eu quero o filme. Ou a série. Quem seria um bom ator pra interpretar o Castor? Deixa essa pergunta. Wagner Moura, pô. Wagner Moura. Não, eu tenho um bom. Eu tenho um bom. Eduardo Stablish. Eduardo Stablish. Stablish. Mas não é muito novo pra fazer o Castor, cara?
Eu acho que esse Bobozão é uma maquiagem, cara. Eu acho que ele tem um tipo físico do Castor, saca? E eu acho que ele tem... O bom do Eduardo Stablish é que ele tem um humor muito corporal, entendeu? Então dá pra fazer muita coisa, aquele jeito do Castor dançar. Eu acho tal, que não você sei o viu quê. tanta qualidade que nem o próprio Eduardo se vê, mas eu gostei, cara. Não sei. Rapaz, posso falar uma parada? É porque fisicamente não tem nada a ver, mas um ator que, pra mim, tudo que ele faz, ele consegue incorporar. É como se ele recebesse, velho, alguma coisa. É Marco Nanini, velho. É porque realmente fisicamente Porra, não tem mas nada a Marco ver. Nanini tá acabado, Mano, o velho. Castor Então, tava na exatamente. merda já também, caralho. Você já viu Marco Nanini de Frederico Evandro, mano? Cara, já, pô, mas porra... Espetacular, velho. Mas Federico Evandro, Rudá, tem quase 20 anos, porra. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, quanto na questão de receber. Mano, ele vira outras pessoas, tá ligado? Não, mas... Ele consegue fazer tudo, aquele cara. É impressionante. Ele, pra mim, é um ator brasileiro esquecido que é espetacular. Porra, caralho. Um cara que não sei se faria o Castor, mas poderia fazer um bicheiro, cara. Não sei se vocês vão lembrar. Avenida Brasil, o pai do Tufão, Leleco, velho. Puta merda. Sim, aquele cara. o- Sim, ele seria pô, perfeito, seria excelente É Castor ali. Marcos o quê, é o nome dele, velho? Caruso? É Caruso. Caruso. Marcos Caruso. Mano, aquele cara é perfeito, um bicheiro mesmo. Ah, ele dá pra fazer, mas ele não dá pra fazer o Castor, ele é Não, muito um alto. Castor, mas um bicheiro ali X, cara. É, o foda é que ele não tem a cara, né, dos caras, né, velho? Tipo, não sei. Enfim, de nenhum daqueles personagens, né, pelo menos. Mas dá pra meter Uma cara de maquiagem, o ator bom dá pra fazer. É, botar o Tony Ramos, então, daqui a pouco, né? Fazer. Porra, não, aí é sacanagem. Aí já virou bagunça. Tarcísio Meira. Não, ninguém falou de Pedro Cardoso. Ninguém falou de Pedro Cardoso. Pô, cara, Pedro Cardoso seria legal, mas eu não sei se segurava, não. Mas você tá falando que o Eduardo Establishment como é que é? Como é que é o nome dele? Eduardo Stablish. Establish é melhor ator do que o Pedro Cardoso, você acha, cara? Porra, cara, eu não sei, mas pra esse personagem eu vejo mais o Eduardo. Eu posso É por causa do muito físico, né? equivocado. É por causa do humor físico, muito mais por causa do humor físico. Não, é que o Pedro Cardoso, porra, foda do Pedro Cardoso como Doutor Castor, a gente ia olhar o Agostinho Carrara, pô. Velho, ele ficou muito marcado mesmo. É foda, né? Ficou muito marcado. Mas é. Boa ideia fazer um casting disso aí, mas, pô, a série eu super assistiria. Gente, só pra gente arrematar da melhor forma possível, vamos só falar um pouquinho do jogo do bicho, né? Vocês acham que o Castor tem que falar do bicho, né? Ele faz a fezinha, né? Gente, faltou mais explorar sobre o jogo do bicho. A gente já falou sobre as relações póstumas, né, do Castor, que não foram tão bem exploradas. Mas um dos momentos áureos ali é quando recentemente a Mocidade ganha e o genro do Castor, o sobrinho do Castor faz o discurso, né, ali e tal, e mostra essa relação. Vocês sentiram falta de mostrar mais o cenário atual do jogo do bicho, a gente comentou já do duelo da família, mas o cenário mesmo, como tá essa relação ali do Rio com aqueles bicheiros e tal, mostrou bem pouquinho relance, a gente já criticou isso da família, mas do jogo do bicho em geral. E até podendo fazer pontos aí com milícias e tal, atuais, né, que a gente tem ouvido falar tanto também. Eu senti falta de como o jogo do bicho convive e conviveu com os outros poderes que foram surgindo, saca? De crime, né? Com os outros criminosos. Senti muito essa falta, porque, obviamente, os bicheiros não estão alheios à ascensão de traficantes nos morros, nem às milícias mais recentemente, né? Então, porra, não tem jeito, né? Teria que mostrar um pouco mais isso, né? Até porque muitos desses bicheiros, enfim, né? Poderiam ter tido algum contato, principalmente com milícia, né? Porque, assim, obviamente eu tô tirando isso da cabeça, mas supondo, por exemplo, né, tendo em vista que eles não gostavam do tráfico, né, tinham essa questão moral, e a milícia surge como uma resposta ao tráfico, inicialmente, né, poxa, poderia mostrar, né, essa briga, né, essa união dos dois contra o tráfico, por exemplo. Ou será, se isso ocorreu, né? Mas, enfim, podia mostrar como ele respondeu a esses outros poderes, isso não ficou claro, né? Acho que faltou muito explicar essa parte e a transição também de como tá hoje, como a gente já falou, realmente ficou Pode muito... ser uma segunda temporada, quem sabe, né? Pra não sei se vai ter segunda temporada não, Rodar. Acho que Não isso pareceu aí... não que vai ter. Vai ser isso aí. mano, mas quando eles querem ganhar dinheiro, eles arranjam um motivo. Não, mas Rodar, essa não é uma série pra ganhar dinheiro.
Essa não é uma série, tipo, é série documental. Essa é a série de algum torcedor do Bangu, da redação, que ganhou moral e pode fazer uma série sobre o Bangu e não tem nada pra falar legal do Bangu, fala do Castor. Não, mano, não. Não, eu acho que a um personagem história... super interessante, é um personagem super Eu interessante. estou tirando onda, galera. É isso, gente. Tudo isso pra vocês e um pouco mais. A gente se encontra agora daqui a 10 segundinhos nas indicações. Recomendações. Gente, vamos agora pro nosso momento mais esperado, nosso momento incrível, que são as indicações semanais de cada um. E eu já queria começar com o nosso querido Rob Teles. Qual é a sua indicação de hoje? Porra, minha indicação é repetir a indicação, né? Que era o podcast que foi descontinuado por enquanto, que é o Futebol Bandido. Fala muito disso, mas a gente já falou sobre no cast do El Presidente, já havia indicado. Então, cara, eu vou pra uma coisa muito nada a ver. Eu vou por um filme que eu assisti recentemente na Netflix, que é A Voz do Silêncio. É um anime que eu queria muito ter visto há muito tempo. E, enfim, só vai ficar até o início de junho na Netflix. Então, quando vocês forem ouvir, vocês estarão na última semana. Eu vou correr pra ver. E, cara, é muito bom. É sobre um jovem de, vamos boa aí, 20 e poucos anos. 20 e poucos não, ele tem 18 anos mais ou menos ali. Finalzinho do ensino médio, né? E ele tá numa fase de depressão e, ao tentar se suicidar, ele lembra de uma pessoa que ele magoou muito durante uma época, e ele desiste de se suicidar para tentar se reatar com essa pessoa e tentar se redescobrir, né? Tentar se perdoar também. Você vê alguma coisa assim feliz no seu horário livre, Rob? Ou só coisa pesada e triste? É triste. É triste, mas não, é a gente lindo. percebeu, pô. Percebeu. Você só tem visto umas coisas meio... Ou Cash que acabou, ou Dr. Castor com morte, depois ou gente da sociedade. Vamos jogar um FIFA comigo, mas sabe Né, que pô? você não vai ser feliz, né? Você vai apanhar, velho, mas acho que melhor. Não, mas é lindo o filme. Não, é porque o que acontece. Lindo? Aí, e o porquê ele quer ajudar? Porque o filme fala também sobre bullying. Como é que ele praticava bullying com a menina que era surda, né? E aí Uma história acontece. muito pesada, pô. Aí acontece uma tragédia. Vamos Essa ver João menina- de Deus, né, cara? João de Deus é mais Né, leve pô? isso aí, velho. E aí no final ele fica depressivo, não consegue mais olhar as pessoas na Meu cara. Deus, sabe? pô! Tenta suicídio. Mas depois ele vai tentando, ele vai reconquistando os sentimentos e falar com as pessoas e tal, etc. O filme é muito bonito, velho. Tem uma parte que é triste pra cacete. Tá na minha no- lista esse filme, eu quero ver. Mas, cara, veja assim. Veja com o coração aberto. Né? Mas é esperançoso. No final é esperançoso. Você vai chorar um pouco lá no terço final, né? Mas é legal. A Voz do Silêncio. Eu recomendo muito esse filme. Muito bom. Rudá, anime essa indicação hoje aí, Rudá, por favor. Vixe, pra animar, minha indicação é Night Stalker, velho, da Netflix. Não é muito animador, não. Pra animar, realmente. Conta a história do serial killer lá, Richard Ramirez, que ficou conhecido como Night Stalker, né, que matou uma galera em Los Angeles e tal, que ficou famoso por, no começo dos crimes dele, tipo, não ter um padrão, tá ligado? A polícia meio que descobriu que era a mesma pessoa por conta de coisas que vai aparecer aqui, que vou mostrar na série, que não cabe a me contar aqui pra não perder a graça. Véi, que, na moral, eu assisto muito coisa sobre serial killer, sobre crime. Eu gosto muito, vocês que me conhecem sabem, né? Rapaz, tô ficando preocupado aqui, hein, o Augusto. Diga, pô. Diga, tá tenso, velho. Não, escuta. E essa foi a primeira série, velho, que eu terminei de ver, eu fiquei com medo. Eu deitei pra dormir, eu fechava o olho e via a cara do bicho, mano. A cara daí, do meu irmão. demoníaca, assim. Gente, vamos cancelar as Não, e não- indicações que tá eu vou ser péssimo. sincero, não tem nada, sobrenatural, é tudo documentário verídico e tal. E é muito bom, velho, você fica preso na série. Eu lembro que eu tava aqui, terminava, aí almoçava, via meia hora, aí voltava a estudar, parava no intervalo, assistia mais meia hora, porque eu não conseguia parar, velho, muito boa. Eu vi o primeiro episódio só desse, não vi mais. Velho, não sei como é que você parou, mano, vale muito a pena. Sério mesmo. Ele quis ser feliz, Rudá. Essa é a questão. Tipo Ele isso. escolheu ser feliz. É né? só parar, Rudá, não tem problema não, cara. Eu tô com um problema sério, velho, com esse tipo de série. De ser Eu feliz. tô muito viciado. Não, eu tô muito viciado, velho.
Eu adoro ver essas coisas Eu assim. tô balanceando mais isso aí pra não ficar na bad. Não me afetam mais, véio, essas porra, não sei o que é, né? Eu fico mal. Bem, vamos à minha esperança. Matheus, por favor. Boa, vou de livro aqui. Vou dividir o livro que eu comecei a ler nesse sábado. Chama A Guerra pelo Uber. É a história aqui da fundação do Uber. Eu ia sacanear. A história da Augusta 4 da manhã. Muito boa. Mas é a história da fundação do Uber, né, cara? Que é uma empresa que mudou muito o jeito que a gente se locomove, etc. E fala muita curiosidade, assim. Então, desde como eles entravam nas cidades, então, tipo, bem anarquista, assim. Eles tinham muita resistência do governo, né, para entrar, né, de prefeito, secretário de transporte. Então, o cara, é absurdo o que os caras faziam. Eles meio que botavam essa turma num blacklist e esses caras não conseguiam pedir Uber, assim, para não saber onde que os Uber tava. Super anárquico, assim, como é que foi a fundação. Meu Deus, eu não sabia disso. E muito louco, assim, tipo, o fundador, não sei o quanto vocês sabem, mas saiu da empresa por causa de assédio. Bem louca a história, assim. Teve um ano, cara, só pra fechar aqui, quando o Uber bateu 1 bilhão de corridas, né, de reais, de dólares em corridas. Cara, o fundador, pra comemorar, chamou só a Beyoncé e o Jay-Z, cara, pra fazer um show pros funcionários, cara. Isso, pra você ter uma ideia. Eles gastaram nessa festa pros funcionários 25 milhões de dólares na festa. Então, caralho. Pra você ver o nível, pra vocês verem o nível de surreal que é a história por trás dos bastidores dessa empresa que, puta, mudou o jeito que a gente se locomove, assim, então... Mas muito louco, vale a pena. Pois é, a minha indicação essa semana vai para uma série que eu já estou revendo, porque vai ter temporada nova esse ano, e foi uma série que, pra mim, ainda hoje, é a melhor série que eu vi, que é Dexter. Ah, vai se foder, velho. Mas eu quero Melhor indicar. série, É a melhor série, pra quem não sabe, vai sair uma temporada nova esse ano, após quase 10 anos, né, sem Dexter. Vai sair uma temporada nova e, cara... É sério, velho, meu Deus, que triste. Lá pra outubro vai ser a temporada nova. Dexter acabou muito mal, meu Deus, que triste. Eu acho que por isso que estão fazendo essa temporada nova. Pra ficar pior. Eu não sei. Eu acho, Lucas, que eles estão fazendo... Enfim, eu adorei Dexter. Pra mim, a melhor série que tem. Adorei. O final, realmente, pra mim, ficou assim, mas eu super entendi. A segunda temporada é incrível. Enfim, sériezaça e, cara, é incrível. Eu comecei a gente gosta de coisa ruim, Augusto, é normal. É incrível. Eu não gosto do Flamengo. Mas, enfim... Então, você gosta do Palmeiras, você gosta de uma coisa ruim. Enfim. Todo mundo gosta de alguma coisa ruim. Cara, tava tudo civilizado, fomos pessoal. Gostamos disso. Mano, né? ele só fala do Flamengo. Augusto é torcedor do Flamengo e não quer admitir. Deus porque em Deus. nenhum momento eu falei de nenhum time, só do Bangu. Mas Augusto é apaixonado pelo Flamengo, o que eu posso fazer? Eu não falo nada. Só pra dizer assim, que é incrível. Eu comecei a ver, velho, será que eu achava Dexter tudo mesmo? Eu comecei a ver os episódios, achei a qualidade mais... Eu vi mais próximo de quando foi lançado, né? Aí já achei a qualidade um pouco mais abaixo, né? Do que a gente tem de imagem hoje e tal. Mas, cara, é incrível. Eu comecei a ver, eu vou ficando preso. Tem uma hora que eu falei, velho, deixa eu parar aqui, que é incrível. O Dexter me prende demais. A série que mais me prendeu recentemente, mais ou menos da forma que Dexter me prendeu hoje, é This Is Us. Porra, gosto Pra também. mim é a melhor série da atualidade que eu tô vendo. Mas não fale nada não, que eu tô vendo também, é incrível, This Is Us. Não dê spoiler, por favor. Se fosse Rob Telles, não tem jeito. Rob Telles tem que falar com spoilers. Enfim. Hater, qual é a sua indicação da semana, por favor? Só não vale This Is Us. Não, minha indicação é mais de boa, mais alegre. É um filme que eu vi recentemente na Netflix, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito engraçado. É bizarro, é chapa crazy o filme. É uma família que basicamente vai sair em uma viagem bem ao estilo Férias Frustradas, me lembrou muito Férias Frustradas. E eles se veem no meio de uma revolução das máquinas que começa a subjugar a humanidade toda e eles são a única esperança. É muito engraçado, vale muito a pena esse filme e dá um pouco de esperança aí depois desse podcast. É aqui a animação, né? Isso. E tem texto no site do Puxadinho feito pelo próprio hater, né? Então a propaganda aqui é É isso aí. o tempo É todo. completa. É completa, meu irmão. Que é
É isso, gente. Muito feliz de estar com todos vocês aqui. Quero agradecer a cada ouvinte que está nos ouvindo. Lembrar de mandar aquele e-mail para o contato@puxadinhogeek.com, que a gente adora ler as opiniões de vocês. E, claro, acessa lá o site do Puxadinho para ter acesso a todo o nosso conteúdo, né? Tem muito conteúdo sempre, então é só você entrar lá e curtir tudo. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo, certo? Então, é isso. Logo mais, espero que também já tenhamos texto sobre o Dr. Castor e vocês vão poder conferir lá também. Beleza? Queria agradecer ao nosso Rudá Tretinha, né? Seja sempre bem-vindo. Ao nosso Mano, querido... quem arranja as tretas é você, velho. Eu não falo nada. Ao nosso querido Lucas Hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Ao nosso querido Rob Palestrinha também, muito obrigado. E claro, Matheus, o ex-chefe do Rob Teles, que está aqui hoje. Muito obrigado, gente. Ex-chefe, mas eterno amigo, né, Matheus? Exatamente. Companheiro de jogo de Juventus da Moca. Não acredito, Matheus. Eu pensei que você ia se livrar disso, pô. Não, mas o Matheus não vai se livrar tão cedo de mim, pô. Eu tenho que bater muito nele no FIFA, cara. Augusto tá na esperança que você carregue Rob daqui. É, pô, carrega, pô. Eu chamo o Roberto pra correr comigo, pergunto se ele vai. Enfim, deixa pra lá. Pô, meu irmão, mas correr de máscara é foda, velho. Aqui ele fica mandando foto pro grupo sem que é fitness, faz exercício na cadeira, né? Aí ele fica competindo com minha avó pra ver quem tá fazendo. Pensa que é que nem jogar na altitude, velho. Você vai ficar mais bem treinado. Tá respirando menos. Mas Matheus quer me chamar às 7 da manhã, pô. 7 da manhã tá frio, velho. Hoje tava com névoa aqui, velho. Você é doido. 7 da manhã é foda. Desculpa, né, cara? Muito desculpa. Diga, pô. É isso aí. É complicado. Você tem que fazer como o Dr. Castor fazia, dar aquela animada no treino, né? Enfim. Tem que chegar com um bicho, porra. Que aí ele vai. Ou com tiro. Eu contigo, é verdade. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, tchau.